2019, Brasília se transformou mais uma vez na capital da beleza. Recebemos mais de 67 mil participantes em 12 mil metros de área de exposição. Foram mais de 400 marcas expositoras e 60 eventos de atualização profissional simultâneos. A Hair Brasília gerou 14 milhões em vendas nos 3 dias de evento e mais de 3.500 empregos diretos e indiretos, multiplicando assim as oportunidades de conexões e negócios. Obrigada, Brasília! Pronto! Oi, gente, boa noite, bem-vindos. Como estão todos nesse sábado frio à noite? Então, gente, vamos lá. Deixa eu conversar uma coisa com vocês. Você está vendo essas logomarcas que estão aí embaixo? Então, esse evento não seria possível sem essas marcas que estão aqui. Apoiando a gente nesse evento, fazendo com que essa realidade aconteça para vocês, né? Preciso falar de alguns parceiros, algumas empresas que foram essenciais, que são empresas que vão dar muitos presentes para vocês, né? Então tem a Bicense, a Hanway, o Sebrae e a Trans. Gente, eu falei para vocês um pouquinho do Sebrae ontem e eu preciso continuar falando, e eu vou falar durante esses 10 dias. O Sebrae é um grande parceiro, um grande empolgado do segmento, tanto da beleza como todos os outros. O Sebrae é um grande incentivador, né, do empreendedorismo na nossa cidade. Então, se você precisar de qualquer coisa no seu negócio, procure o Sebrae. Tá? Quem quiser o contato direto do pessoal da área da beleza, só entrar em contato com a gente ou pelo Instagram ou aqui pelo chat também, porque no final da aula eu salvo esse chat e guardo, né? Então eu consigo ver também as demandas de vocês, alguma pergunta, alguma coisa, e a gente entra em contato depois. Tá bom? Então aproveitem isso aí. Vamos lá, Samuel! Boa noite! Chegou, isso aí. Cadê o Ziel? Tô sentindo falta dele, da Cleo, que estavam aí com a gente todos esses dias, da Maria. Hoje é sabadão, né, gente? Mas, ó, não se preocupe. Quem não conseguiu assistir essa aula hoje, ainda tem 30 dias para assistir. Já, já a gente disponibiliza para vocês. Vai ser no Simpla mesmo, tá? As meninas vão explicar tudo para vocês. Podem ficar despreocupados, tá bom? Algumas outras marcas, gente, que eu preciso falar para vocês é a Fio Tratados, o Instituto Embeleze, a Italian, a Milano, Mirra, Rafaela Rocha, Cobel e Chanceler. O que são essas marcas, gente? Eu já falei para vocês, mas eu vou repetir, que é bom que vocês joguem essa informação por aí. Essas marcas vão dar de 30% a 50% de desconto na primeira compra de produtos para uso profissional, gente. Para quem participar da jornada. Então, assim, você vem, faz a jornada incrível, sai com um monte de coisa boa e ainda consegue comprar uns produtos com um valor um pouco melhor. Isso é incrível, né? E ainda, vocês todos estão concorrendo a 3 grandes sorteios, um de R$ 3.200, um de R$ 2.400 e um de R$ 2.000, né? Então, assim, gente, vale a pena de todos os aspectos, né? É uma honra receber vocês aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa, gente, muito importante dentro do salão. Eu acho que é a parte mais desafiadora, para falar a verdade, né? Que são o quê? São as pessoas. Como gerir essas pessoas, como mantê-las motivadas a continuar com vocês, né? Porque a gente sabe que uma das grandes dificuldades, se é que se pode assim dizer, no segmento da beleza é exatamente a questão da rotatividade, né? Os profissionais não estão ali engajados, não estão empolgados, não estão dispostos a manter. Então, hoje, vocês vão aprender aqui com o Júnior e com a Kelly, tudo de gestão de pessoas, gente. Então, pega o seu caderninho aí, pega o seu fone de ouvido para ficar mais concentrado e vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, pode mandar no chat. Eu tenho certeza que essa aula de hoje vai ser incrível para todos vocês. A gente vai estar aqui no estúdio. Já já eu volto e aí a gente conversa mais, tá bom? Beijinho para vocês e até daqui a pouco. Boa aula! Dia 31 de outubro, dia 1 e 2 de novembro, vamos sacudir Brasília, vamos sacudir mais uma vez o Centro-Oeste
Comece a falar, comece a convidar as pessoas, todas as novidades, todas as tendências, tudo do mundo da beleza nós teremos na Hair Brasília em outubro e começo de novembro. E olha, eu quero falar com vocês aqui do nosso Marketplace, o Marketplace, o canal de compras online da Hair Brasília. Você que é profissional da beleza, você que é amante do mercado da beleza, você que usa produto de beleza, você pode agora você pode agora entrar em um canal específico de cosmético e comprar as melhores marcas do Brasil e do mundo em preços especiais, promoções, frete grátis, a maioria tem frete grátis para Brasília. Entre no site, está vendo esse QR Code aí no canto, em cima da sua tela? Você vai virar o seu telefone, abrir o site e você vai poder entrar e fazer compra dos melhores produtos, as grandes marcas do Brasil com preços especiais. Quem é que já abriu? Quem é que conhece já o Marketplace da Hair Brasília? Fala aí para mim, pessoal. Quem já entrou? Nós vamos e se prepare porque nós teremos vários sorteios agora durante o evento e a grande maioria das marcas estão lá conosco no Marketplace. Olha lá, o Paulo já falou que já entrou. Quem mais já conhece? Na verdade é o seguinte, você agora não precisa ficar ligando para distribuidor ou esperando o dia que o distribuidor venha na sua porta, entendeu? Não, você agora entrou no site, no seu telefone mesmo, você abre, você escolhe a marca que você quer, você escolhe o produto, você escolhe como você quer pagar e você vai receber no seu salão, na sua loja, na sua casa, aonde você estiver. Então, pessoal, Marketplace da Hair Brasília é o Hair Brasília Online. O maior marketplace de produtos de cosméticos do Brasil. Ok? Grande beijo para vocês. Fique agora com o nosso amigo, meu amigo, o Junão, com a Kelly. Com certeza vão arrebentar hoje e vocês vão aprender muito. Eu quero parabenizar vocês que estão aqui, porque sábado à noite, uma hora dessa, né, tem que ter vontade de mudar realmente, tem que ter vontade de crescer. E é isso aí, gente, quem não tem foco, quem não vai atrás, não sai do lugar. E ainda mais agora, eu costumo dizer que nós estamos no meio de uma guerra. Na guerra, o soldado preparado, o soldado que tem a arma específica na mão, vence a guerra. E assim está se preparando. Grande beijo para todos vocês. Vamos agora com a Kelly e o Ju. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui junto com vocês. Começar agradecendo a Hair Brasília. O princípio de tudo sempre será a gratidão. E estar junto aqui com o Sebrae, com todos esses patrocinadores que a Érica falou para a gente, é um momento único. Principalmente para mim, que estou junto com eles, tentando levar o melhor para vocês. Então, agradeço muito e mais ainda porque eu trouxe hoje junto comigo a minha mentora, a Kelly, certo? A Kelly é uma pessoa que tem me orientado muito nesses últimos anos e junto com vocês a gente vai trabalhar muito a questão da gestão das pessoas. Quero dizer que esse é um assunto muito denso, né? Falar durante esse tempo, eu quero que você fique muito focado e a gente vai construir aqui uma viagem juntos. Claro que você vai precisar assistir mais de uma vez, em função de que a gente precisa começar e terminar. E por onde a gente começa? Pela questão filosófica. Daí eu vou partir de forma muito prática para os exemplos de como a gente fez a nossa experiência, Kelly, de como a gente está construindo o nosso projeto. E esse projeto é o seguinte, tem uma prova social. Eu fiz isso tudo dentro da gestão, dentro do chão de fábrica, e a partir daí a gente fez o quê? Simplesmente colocou isso para todos os colaboradores. E não é uma coisa fácil.
Mas se você está aqui para fazer o intraempreendedorismo, que nada mais é do que você estar dentro da empresa de alguém, o maior sonho seu, eu sei, é que você tenha a sua própria empresa. Só que você vai ver que o tamanho, a magnitude de tudo isso é realmente muito complexo. Se você não se prepara, isso pode te causar grandes problemas no futuro. Para isso, eu, junto com ela, a gente vai falar muito de inteligência emocional. Então, vamos alinhar as expectativas de uma forma muito tranquila. Perguntem o que vocês quiserem. Nós estamos à disposição de vocês, mas eu quero que você entenda que a Jornada da Beleza na Prática, nesse momento, a gente vai falar do principal assunto, que é gestão de pessoas. Que muita gente fala assim, a pior coisa do mundo é relação interpessoal, depois intrapessoal, e fazer esse relacionamento virar verdade. Não é isso, Kelly? Então, eu vou agora começar apresentando ela. Kelly, fala para todo mundo quem é a Kelly Rodrigues. Bom, eu sou psicóloga, né, com especialização em neuropsicologia, e hoje eu trabalho muito com desenvolvimento humano, mais especificamente com desenvolvimento profissional. E por isso a gente tem essa parceria e a gente trabalha muito no desenvolvimento, né, profissional de todas as equipes que trabalham com o Júnior, dos parceiros, enfim, a gente está sempre junto aí querendo que as pessoas cresçam, principalmente no aspecto profissional. Isso aí. Então, Paulo vai me ajudar, vai começar a colocar agora aqui só a apresentação. Eu quero que fique muito claro que qualquer coisa você vai e pergunta e a gente vai tirando as dúvidas, porque o momento que eu mais aprendo é quando eu estou junto com todos vocês, tá certo? De preferência, então, pega lá o caderninho e vai fazendo as anotações enquanto a gente vai falando. Certo? E o que vocês precisarem aí, toda essa galera maravilhosa que está no sábado à noite junto com a gente, e que isso vai ficar para todo mundo assistir depois. Não só as pessoas que não vieram, porque devem ter algum compromisso, mas principalmente vocês precisam assistir e toda essa apresentação vai ficar disponível para te orientar, né? E sempre pensando o seguinte, o maior ativo... Pode aumentar um pouquinho, Paulo? Pode aumentar só mais um pouquinho, que aqui está ótimo para a gente, certo? Pode passar ela aí? Isso, pode passar ela. Então, o maior ativo disso tudo é simplesmente o quê? São as pessoas, certo? Então, nesse alinhamento das expectativas, pode passar? Nesse alinhamento das expectativas, você tem que entender que a maior convivência, seja dentro da sua casa, seja simplesmente na sua empresa, mesmo que você seja um colaborador, é você cuidar das pessoas. Então, as pessoas precisam cuidar de você. Mas antes, você se tem que autoconhecer para poder transformar isso numa grande realidade. Então, a gestão de pessoas começa com o reconhecimento, Kelly, de que o maior ativo sejam realmente as pessoas. E lembrando... Tem o que disso? Nada. E lembrando que são pessoas cuidando de pessoas, o gestor que cuida desses colaboradores e esses colaboradores cuidam do cliente e o processo se retroalimenta. Por isso, pessoas são tão importantes e a gente tem que ter tanta ação nesse relacionamento, porque se não tem relacionamento, o negócio fica ruim. Acaba. Comunicação e relacionamento é uma coisa que a gente vai falar muito, né? Para lá. Então, vamos lá. Passa aí agora, Paulo, para eu falar com vocês. Qual é o conceito? É simples o conceito. Olha, uma associação de quê? Habilidades, métodos, políticas, técnicas e todas as práticas muito bem definidas. Por quê? Porque como você vai lidar com gente, conexão de gente gera conexão com gente e que vai ser essa escala. Primeiro cliente que você tem na sua empresa ou você mesmo que quer montar a sua empresa tem que entender que o colaborador é o seu primeiro cliente. Então, você monta esse conceito a partir do momento que você trabalha todo esse projeto de quê? Gestão de pessoas nada mais é do que potencializar o capital humano das organizações. Exatamente. E cada vez mais que a gente pensa em melhorar esse ativo, em fazer com que essas pessoas sejam mais potencializadas, mais desenvolvimento para esse negócio haverá, mais resultado para todo mundo. A gente sair dessa questão, né, de tipo assim, eu não vou trabalhar para os outros, está todo mundo trabalhando para todo mundo ganha. Formação de um time. Pode passar, Paulo? Isso. E como é que isso ocorre na sua vida, na empresa que você trabalha? É simplesmente assim. Quando você entende de participação, quando você entende que tem que ter capacitação, tem que ter envolvimento, e aí sim, você vai desenvolver por obrigação todas as pessoas que trabalham com você a partir do seu desenvolvimento. Por quê? Porque você se pensa em empreender, e aqui eu vou fazer a primeira provocação, certo? Quem ficar comigo e com a Kelly até o final, a gente vai dar 2 grandes presentes, não é isso, Kelly? A gente vai falar de gestão e vai falar de desenvolvimento humano. Por quê? Porque essa área tem uma função de quê? De humanizar muito as empresas. Só que isso fica muito na retórica. E como é que a gente vai trabalhar? Fazendo a revolução do pouquinho, né? Não adianta você querer implantar uma nova cultura
quando a pessoa não está preparada para isso. Então, você tem que fazer o entendimento de onde ela está e onde a gente quer chegar. Você concorda, Kelly? Isso. E cada vez mais, quanto mais conhecimento sobre isso nós temos, e quanto mais a gente difunde esse conhecimento sobre si e a percepção do outro, mais esse relacionamento fica afinado e melhor ficam as relações dentro da empresa. Isso aí. Isso tudo requer uma única coisa: liderança. As pessoas vivem dizendo que liderança é uma coisa nata e você nasceu dela. Isso não é verdade. Liderança é treino. Como, na verdade, qualquer coisa na vida é treino, né? Então, precisamos atacar muito essa coisa de, se você não entende que é líder, você vai se descobrir a partir desse momento, junto com a gente, que essa liderança pode ser conquistada a partir do momento que você tem foco, fé, determinação em tudo que você faz. Tá certo? E a inteligência emocional, ela é sempre uma ferramenta. E como que a gente adquire inteligência emocional? Primeiro, com autoconhecimento. Às vezes a gente fica assim, querendo ensinar o outro. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Essa conversa, ela acontece primeiro dentro de você. Então, não adianta querer ensinar o colega, querer falar o que o chefe devia ou não fazer, se você não está fazendo. Então, tudo começa dentro da gente. Isso aí. Pode passar, Paulo. Então, vamos lá. Quais são os grandes objetivos, Kelly, quando a gente faz gestão de pessoas? Então, primeiro, dentro dessa organização, manter essa organização com um bom funcionamento. Esse funcionamento depende das pessoas. Então, sair dessa perspectiva de gerenciar as pessoas e passar para a perspectiva de gerenciar com as pessoas. Se você é um gestor, se você é o dono do seu próprio negócio, se você pretende ter uma equipe enorme, você precisa entender que você precisa gerenciar junto com essas pessoas. Que todo o processo que envolve pessoas, né, Júnior, ele vai partir desse lugar de construir junto. Esse negócio, ele é construído junto com essas pessoas e lembrando sempre, todo esse complexo, ele gera um resultado, o cliente percebe e isso volta em forma de resultados. O que ela falou é a coisa mais importante para a única coisa. Aqui vai a primeira dica prática para você entender. Anotem. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: não chama ninguém de funcionário. O cara é um parceiro seu. Eu sempre tratei as pessoas como colaboradores. Por quê? Porque o espírito é de colaboração. Exatamente. Então, é o espírito colaborativo que vai fazer você criar esse clima que a gente vai falar muito aqui a partir da cultura. Paulo. Queria falar com vocês agora. Pode passar, Paulo? Paulo quer que a gente continue falando de gerenciar com as pessoas e para as pessoas. Né? Nesse processo de cultura organizacional, a gente vai falar da identidade da sua empresa. E a identidade da sua empresa é simplesmente você entender de missão, visão e valores. Se você ainda não é dono da sua empresa, porque você acha que é um colaborador de alguém, saiba que você já é um microempresário individual. Então, você já está fazendo o exercício preparatório de gerir pessoas. Só que sempre você tem que imaginar que você é gerido por alguém. Exatamente. Então, essa cultura tem que ser absorvida de forma imediata. Exatamente. Né? E isso gera o quê, Kelly? Fala um pouco sobre clima organizacional. Então, quando a gente entra nesse processo, a gente parte primeiro de uma cultura organizacional. O que forma uma cultura? A forma de funcionamento, a forma como essa empresa é pensada, como que ela nasceu, como que ela se desenvolve, em cima de que pilares essa empresa está estruturada. Muitas das vezes a gente abre o nosso próprio negócio e a gente não pensou nisso. A gente não escreveu a nossa carta de valores. A visão é quando você sabe onde você quer chegar e você estrutura toda uma linha de ação para te fazer chegar lá. E essa cultura organizacional, quando ela é bem estruturada, ótimo. Se ela não é, a gente vai começar a construir agora. A gente vai começar a pensar nisso. Quais são os nossos valores e qual a visão? A missão a gente pode ir construindo ao longo do caminho, mas é muito importante saber quais os valores da sua empresa. E aí, quando essa cultura ela está bem modelada, ela está clara para você, ela não precisa estar bem modelada, porque ela nunca vai estar 100% pronta, ela vai sendo construída. E aí a gente parte dessa cultura, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, o clima organizacional. Esse clima organizacional, ele é como que isso acontece de verdade. Como que as pessoas se relacionam, como que o chefe relaciona com esses colaboradores, o dono, como que o colega olha para o colega que está crescendo, isso tudo faz parte do clima organizacional. Por quê? Porque esse clima é formado na relação entre as pessoas. E aí a gente fala muito de um pilar da inteligência emocional, que é a inteligência
interpessoal, eu com o outro. Então, eu preciso ter muita jogo de cintura, preciso ter muita clareza de todo esse processo do que é a organização, para que a gente, então, crie um clima agradável e propício para essa empresa crescer. Troca em miúdos uma única coisa que eu sempre falo quando a gente está no chão da fábrica, que é o seguinte: no dia a dia, o dia a dia, quando não tem um cliente, já que você está fazendo toda essa parte, seja produzindo bens, vendendo serviços, vendendo produto, se a organização está com um clima bom, aquele cara não está chato, o outro cara não interfere o dia inteiro, pensando sempre em coisas negativas, trazendo isso para o seu dia a dia, que isso vai atrapalhar completamente na performance do desenvolvimento daquela pessoa, e ela consegue contaminar todo esse clima organizacional, esse ecossistema da empresa. E é sempre aquela coisa, quando eu vou falar com o Júnior, automaticamente eu tenho que me preparar mentalmente. Então, alguma coisa está errada. Exatamente. Por isso que esses documentos têm que existir. E na área da beleza, isso é a maior dificuldade que as pessoas têm. Então, não adianta você querer, mas também as pessoas não aproveitam do tempo. E como é que a gente aproveita do tempo? Fazendo simplesmente o seguinte, vamos ler sobre missão, visão e valores. Vamos tornar isso inegociável? E aí, Paulo, pode passar para a gente? Né? Aí você vai começar a perceber uma coisa muito importante, né? Nessa filosofia inicial que a gente está falando, para preparar vocês dentro dessa viagem. Pode montar a apresentação aí? E aqui, a independência. Não adianta você achar que aquela empresa é do outro. A empresa é sua. Sinta-se dono dela. Sabe por quê? Porque no dia que você for dono, você vai começar a ligar para o antigo dono e dizendo que muito do seu comportamento estava vinculado com você se sentir empregado. Exatamente. Quando, na verdade, você é um grande colaborador, que você produz bens, né? Que você oferta serviços e produtos, e que tudo isso é o exercício preparatório de você empreender, certo? Então, faz do jeito que a gente está falando que as coisas vão funcionar. Sinta-se dono. Essa é a segunda dica muito prática que eu estou falando. Quando você faz isso, automaticamente você vai evitar muito problema lá na frente. Exatamente. Quando é importante isso que você está falando, Júnior, porque assim, esse primeiro referencial que o cliente, que os parceiros, que os colegas vão ter de você, ele vai refletir lá quando você decidir montar um negócio. Porque qual é a referência que você criou? Porque o que as pessoas falam sobre nós são as nossas referências. É pelo que a gente é lembrado. E pelo que vocês querem ser lembrados? E o legado seu é sempre sair pela porta da frente. Sabe por quê? Porque você precisa atender clientes e você precisa atingir os seus objetivos. E os objetivos de todo mundo junto, aí sim a empresa passa a ter sucesso e ela não entra naquele caos seguinte: abri uma empresa e fracassei. Por quê? Porque 376 mil empresas fecharam nesse período. Porque as pessoas não estavam preparadas. E na jornada a gente começou falando de superação e de motivação, falando do pilar fundamental para vocês, que é a questão da educação financeira. Depois daí a gente entrou na questão da estratégia. Então, você não tem mais o seu nome. A partir dessa jornada, você tem que sair o seguinte: o meu nome é estratégia. E hoje a gente está falando das principais estratégias que você tem para poder cuidar de si mesmo e daí cuidar dos outros, certo? Paulo, pode passar? Se quiserem fazer alguma pergunta, vai anotando que a gente está à disposição para continuar passar todo esse processo aí. Pode passar aí, Paulinho. Então, vamos lá. Os aspectos fundamentais. Eu não vou ficar falando todos aqui, porque isso vai ficar à disposição. Mas você tem que lembrar que, antigamente, sabe como é que tratavam as empresas? Recursos humanos. E, na verdade, tem que ser gestão de pessoas. Exatamente. Sempre pense que você vai montar com todo mundo um processo de desenvolvimento, que é o que a Kelly está falando muito aqui para vocês. Então, você tem que entender que, antigamente, era um organograma completamente engessado e que as pessoas ficavam isoladas nos cargos. A partir de agora, você junta toda essa interdependência do seguinte: pensa assim, imagina, todo time tem que trabalhar. A recepção, que ela trabalha vinculado com o pessoal do serviço, que trabalha a multidisciplinaridade. Se você é um salão pequeno, é você com você mesmo, no estúdio. Se você é uma barbearia pequena, é do mesmo jeito. Mas se você quer crescer e quer sonhar grande, como é que você vai trabalhar isso? Simplesmente pensando que toda essa documentação que é conceitual, que está escrita, vai servir para você construir o seu núcleo de educação. As pessoas vêm de outra empresa e simplesmente, o que é que acontece nela? Você tem que criar o hábito nela de que nessa empresa é completamente diferente. Então, a parte técnica você vai trabalhar. Então, quando você trabalha com esse espírito colaborativo de fazer com essa gestão de pessoas, ela se torne partícipe disso e ela entenda que ela está contribuindo e está construindo junto com você. Aí você vai falar assim: Júnior, e simplesmente quando já existe isso? Quando já existe isso, você simplesmente tem que traduzir o seguinte resultado: tem que começar tudo de novo. E aí você vai assustar todo mundo, porque aí eu vou dizer para a Kelly, mas não era assim. E por que você está mudando isso agora? Mudou o quê?
Então, você tem que preparar para todo mundo fazer essa mesma viagem dentro da sua empresa. Existe um momento melhor do que esse? De jeito nenhum, né? Porque a gente está no meio da Terceira Guerra Mundial, como o Valteni falou, e simplesmente as pessoas não se preparam para isso, preferem o caminho da vitimização, quando, na verdade, devia estar se preparando muito, como vocês estão aqui se preparando junto com a gente para que isso aconteça. E essa preparação é pensar no espírito da saúde mental, depois do estudo teórico, transformar isso em documentação e fazer com que isso seja seguido à risca com a questão da construção do hábito. Esses costumes são muito importantes, concorda, Kelly? Muito. E pensar sempre o seguinte, que você precisa entender que esse negócio, você precisa já ver, enxergar ele como algo grande. Não espera o seu negócio ser grande para você enxergar todas essas potencialidades, fazer as coisas mais estruturadas, mais bem feitas que você puder. Ah, mas eu não posso ter aquele estúdio maravilhoso hoje. Já imagina ele grande, já percebe ele grande, já imagina como que você quer treinar, as pessoas que vão trabalhar com você, como que você quer receber o seu cliente. Isso tudo é essa preparação mental para aquilo que vai se realizar. E é muito difícil, algo que acontece na mente da gente não se realizar e se materializar de verdade. E aí o Fábio falou uma coisa muito legal, né? Por que umas pessoas têm sucesso e outras não? Porque as crenças que você está trabalhando na sua cabeça estão te atrapalhando nesse crescimento. Então, tem um livro chamado Um Sonho Grande, né? Que é o cara que é o mais rico do Brasil, que ele fala isso. Você está pensando pequeno, você não vai crescer. Mas se você pensar grande quando era pequeno, você vai crescer, sabe por quê? Porque todas as pessoas que estão hoje grandes, um dia foram pequenas. Então, essa documentação é mínima e você não faz o principal na sua vida. Quando eu falo você, é uma provocação muito positiva que eu estou falando, de dizer assim, ó, imagina só, pense grande, pense positivo, mesmo no momento da crise. Porque a maioria das pessoas que nesse momento estão aí, Josiane, Maria, Nadjane, que estão simplesmente chorando porque estão sem clientes, é porque não imaginam o seguinte, enquanto vocês estão chorando, alguém está vendendo lenço. Essa é a grande oportunidade que tem que nascer na cabeça de vocês. Paulo, pode passar? Estou tentando me posicionar melhor, né? Para a Kelly falar um pouco aí desses aspectos nessa gestão. O que é mais importante dessa coisa do capital humano, Kelly? Então, primeiramente, é sempre pensar que o desenvolvimento, ele não... Vocês estão aqui nessa aula, sábado à noite, e isso não para aqui. É sempre pensar em como estar sempre num processo de crescimento pessoal e esse crescimento pessoal impactar todas as outras pessoas que estão à sua volta. Então, se o seu colaborador, o seu cliente está vendo que você está indo, está estudando, tira um print dessa tela aí, posta lá no seu Instagram, ó, sábado à noite, atendi o dia inteiro, agora eu estou aqui me capacitando, entendendo melhor de pessoas para atender vocês melhor na segunda-feira. Esse processo constante de desenvolvimento, ele vai impactar muito no seu crescimento pessoal e o seu crescimento pessoal vai impactar em todo o seu negócio. Então, essa estrutura de partir de você, né, que é o gestor, que é o dono, que é a pessoa que está à frente desse processo de crescimento da sua empresa, você precisa necessariamente entender que é o seu movimento, é o seu processo de desenvolvimento que vai impactar absolutamente tudo que você estiver fazendo na sua vida. Então, você já fez uma metavisão, já viu, já percebeu esse negócio grande, você começa a se trabalhar pessoalmente para que isso aconteça, desenvolvendo toda a estrutura emocional, mas também técnica, mas também de network, mas também de relacionamento com as pessoas e, principalmente, criando sempre uma experiência para o seu cliente. Porque tudo isso que você está fazendo, toda essa movimentação que você está fazendo, é para fazer uma boa entrega. Então, todas as pessoas que estão vinculadas com você, mas partindo principalmente de você, precisa estar muito conectado com que tipo de entrega você quer fazer para o seu cliente. Se a gente não estiver conectado com esse cliente, para que a gente está trabalhando? Tem que vender o conceito da experiência. Então, essa dica que ela deu é fantástica. E uma coisa importante é o seguinte, ó, na área da beleza é assim, o cara é um grande técnico, aí o cara fala assim, por que você não monta seu salão? Aí o cara não se preparou em entender a análise de mercado, procurar um ponto, depois daí o cara entender de gestão de pessoas, entender de processo, porque processo é o que gera qualidade. Daí você tem que entender de marketing. Então, toda essa roda, você tem que se preparar agora, se você está aqui, você é um cabeleireiro, se você é um barbeiro, se você é uma maquiadora, enfim. A pessoa que está aqui na frente tem que imaginar o seguinte, olha, eu estou intraempreendendo. E qual é a diferença? Intraempreendendo é quando você está dentro de uma empresa e vai fazer o exercício preparatório. Sabe por quê? Vou fazer aqui uma coisa muito importante aqui para falar para vocês.
Quem é que não quer ser empresário aqui? Levanta a mão, escreve para mim. Quem é que já entendeu que a dificuldade de cuidar de pessoas é porque as pessoas não se preparam? Mas se você quer empreender, né, você primeiro faz o intraempreendedorismo de preparar a sua saúde mental, daí você se prepara teoricamente e prática, cresce sabendo tudo que uma empresa precisa para funcionar. E eu vou mostrar já já o que ela precisa. Paulo, passa para mim aí, por favor. Está aí na tela. Se você imaginar, ó, você tem que pensar, entender de planejamento estratégico. Aí as pessoas não compreendem porque fecha tanto salão, tanta barbearia, tanto estúdio. Por quê? Porque a pessoa nunca ouviu falar disso ou simplesmente era o melhor cabeleireiro daquela localidade e simplesmente vai se tornar agora o grande cabeleireiro, né? De perder muitas vezes o ótimo cabeleireiro e ganhar um péssimo gestor. Então você se prepara muito para ser gestor, sendo gestor de si mesmo. E daí você caminha de entender de planejamento estratégico, gestão de pessoas, você entender de padrões de processos, você entender de marketing, publicidade, tecnologia, de inovação. Olha quanto nome que a gente tem. Aí você fala assim, eu não entendi porque eu montei o meu salão e deu errado. Porque eu montei a minha barbearia e deu errado. Porque você não se preparou para isso. Então, o primeiro passo é, tudo vai acontecer de conexão de pessoas com pessoas. Por isso, esse quadro aí ele é fundamental para depois você absorver isso que a gente está falando, porque uma empresa tem tudo isso aí para funcionar. Se uma coisa não funcionar, você está colocando em risco, principalmente porque você não entende como gerenciar pessoas. E gerenciar pessoas é só o colaborador? Não, é gerenciar o seu cliente. Então, se não tiver um padrão de qualidade, como é que isso vai funcionar? Não vai funcionar. Aí você não ganha clientes, consequentemente, a empresa passa dificuldade para pagar suas contas. Então, essa é a dica. Tira um tempo da sua vida para você estudar. No momento que você coloca isso, você fala assim, Júnior, eu não tenho tempo. Claro que você tem tempo. Você não sabe administrar o seu tempo. Porque muitas vezes reclamam que não tem clientes, e quando não tem clientes, a gente está gastando nosso tempo, ao invés de estar buscando muitos clientes, entendendo, por exemplo, de marketing digital. Né? Pode passar, Paulo? Paulo, tem como você botar do outro lado maior aqui? Kelly, fala dos pilares agora de uma empresa. Então, para que esses pilares, toda a construção, né? Pensa aí numa casa. Para que uma casa não desabe, você tem que ter todos os pilares da mesma altura. Não adianta você ser um super líder e ali a melhoria dos seus processos, ou seja, a técnica não está alinhada com isso. Então, eu vou falar dos pilares e entenda que todos esses pilares precisam estar alinhados. Não adianta você crescer muito. Eu estudo muito, vou lá para todos os cursos, faço todas as técnicas, mas eu não faço uma boa liderança. Eu não gerencio os meus processos, eu não tenho uma teoria e a prática alinhada, eu não mensuro resultados. Então, esses pilares que vocês estão vendo aí, mais importante do que ter esses pilares, é ter os pilares em equilíbrio. Eu não dou conta de crescer todos muito, Kelly, cresce todos. À medida que você for conseguindo crescer todos, a sua estrutura de negócio fica muito bem estruturada. Ela fica firme, né? Como é que se diz? Ela fica sustentável. Então, essas questões que você vai colocando ali para dar embasamento para o seu negócio, para dar uma boa sustentabilidade de futuro. Lembra que a gente falou lá da visão, né? Para você ver esse negócio lá no futuro, presta atenção nesses pilares e ver como que você pode ir melhorando a sua liderança, melhorar os seus processos, os padrões de processos, a gestão das pessoas e buscando sempre novas tecnologias. Isso é muito importante. A gente vive num mundo onde a tecnologia e a informação está ali na palma da mão e a gente não traz isso para o nosso negócio. Gente, eu sou da área da psicologia, eu estou o tempo inteiro pesquisando mais sobre tecnologia, fazendo mensuração da qualidade dos resultados que eu promovo para os meus clientes, sempre buscando, cara, eu estudei muito, mas como que isso funciona na prática? Às vezes, para o meu cliente, isso que eu estudei não funciona, para o meu mercado não funciona, eu preciso estar sempre alinhando isso e fazendo sempre a checagem dos resultados. Sempre. Então, guarda essa tela, porque esses são os pilares se você realmente quer transformar a sua empresa. Tudo isso que a Kelly colocou. Pode passar aí, Paulo, rapidinho? O assunto, como eu já falei, é um assunto muito denso. A gente está terminando o processo filosófico e agora vai entrar na questão da prática, certo? Imagine só, quem aqui tem missão, visão e valores definidos e isso é mostrado para as pessoas que trabalham com você, já que eles são os primeiros clientes. Né? Quem quiser depois pode nos procurar no direct lá da nossa rede social, que a gente vai ajudar e vai deixar à disposição que eu estou colocando aqui. Ó. Vocês podem ler aí na tela como é que a gente construiu o nosso sonho.
Aí você não precisa chamar de missão, visão e valores. Você vai chamar de nosso sonho. Por quê? Porque amanhã eu vou falar do principal, certo? Que para mim tudo isso é muito lindo, mas a maior dificuldade é você se tornar um grande vendedor, que é a única profissão do mundo, né? E só que você vende a dor, não, eu quero que você se torne, a partir da manhã, um grande estrategista de negócio. Então, o que é que a gente coloca? Ó, o nosso sonho. Só que não adianta ficar isso para você. Isso tem que estar dentro da sua empresa, mostrada para todos os clientes. E no seu núcleo de educação, que pode ser uma única pessoa, que é você mesmo, você tem que saber isso na cabeça, porque a pessoa que você está atendendo vem de uma empresa. Então, ela já vem sabendo que ela tem missão, visão e valores. Como a área da beleza é uma área que as pessoas não conseguem compreender, falam assim, tudo o Fábio falou muito isso. A questão da informalidade. Eu não aprendi porque foi a oportunidade que eu tive de tornar na prática. Só que agora você precisa ressignificar sua carreira. Essa jornada está muito focada nisso. E não precisa você acreditar no que a gente está falando. Simplesmente, faz uma semana. Aí você vai começar a obter os pequenos resultados dessa revolução de mais um pouquinho na tua vida ou na tua empresa. Quando você começar a ver benefício, as coisas começam a mudar, né? E tem uma coisa muito importante, Júnior, que a gente precisa sim, ter muita clareza disso, pouca gente diz isso. Muitas poucas vezes a gente sabe quais são os nossos valores. Menos ainda, quando o negócio é mais informal, a gente não busca escrever os valores da nossa empresa. Só que os valores dos nossos clientes, eles se conectam com os nossos valores. Eu vou procurar empresas que têm valores parecidos com os meus, só que isso é no nível subconsciente. Eu não tenho essa clareza de que eu busco, de que eu compro, de que eu consumo coisas conectadas com os meus valores. Então, a gente está junto nessa parceria, a gente trabalha junto por quê? Porque os nossos valores são muito parecidos. Então, você precisa saber disso, até para atrair esse público com esses valores mais parecidos com os seus. É isso aí. Paulo, pode passar? Então, vamos lá, pessoal. Fiquem tranquilos, que a gente sabe que é muito grande. Mas aqui eu montei um modelo de organograma que eu utilizava na nossa empresa, onde eu cheguei e falei o seguinte, sempre o profissional da área da beleza acha que ele não tem uma interdependência. Ele tem uma interdependência total. Sabe por quê? Porque se você for crescer e ter sua empresa, você vai precisar de um recepcionista, você vai precisar de alguém para fazer seu marketing, você vai precisar de alguém para cobrar. Então, quando você quer se tornar grande, você entende que um organograma ele é muito importante. E todo mundo é importante dentro dessa conexão. Porque na viagem da experiência com o seu cliente, o que é que acontece? Se falhou a recepcionista, o cara vai reclamar. Se a recepcionista foi maravilhosa, mas o cara não praticou o melhor atendimento, mesmo que tenha praticado o melhor serviço, automaticamente ele sempre vai lembrar daquela crença negativa. Exatamente. Então, você não vai passar a vivência da sua experiência, porque você não vende atendimento. Ou você não vende um corte de cabelo, você não vende uma coloração, descoloração. Você vende um atendimento, mas o melhor atendimento do mundo para fidelizar é quando você transforma isso numa verdadeira experiência. Até quando ele sai para visitar outro lugar, ele vai medir na cabeça dele, que é essa, Sim. Por isso que ela está aqui, ela vai medir e vai comparar assim, como é que está funcionando? Simples, o atendimento anterior, eu vou ver como é esse atendimento. E é assim que funciona. Por isso que você fazendo essa gestão de pessoas, mostrando para ele todos esses protocolos, vai facilitar muito sua vida de ele aprender esse novo hábito, mesmo ele vindo de outra empresa. Não é isso, Kelly? Exatamente. E ele vai se conectar muito com essa questão de... às vezes, o serviço não é o mais maravilhoso, mas ele está muito mais... O seu cliente está muito mais em busca de um lugar para ser olhado, para ser cuidado, do que necessariamente daquele serviço que ele foi ali fazer. Então, o relacionamento que se estabelece e ter a clareza disso é muito importante. Que a Kelly falou, eu vou mostrar num único documento. Se você chegar em qualquer empresa do Brasil, em qualquer ramo, e aí na beleza é diferente, né? Você não tem um modelo de gestão. Então, não adianta você dizer, já que você vai se conectar, e a relação interpessoal que ela falou no início da questão do nosso curso, é o seguinte, tenha um único documento. E quando eu falo da nossa experiência, se você tem, evolui. Faz a comparação no final do curso desse documento que a gente colocou e também do documento que você já tem. E se você não tem, usa ele de base. Porque o modelo de gestão nada mais é o seguinte, eu preciso entender de premissas, eu preciso entender de políticas, eu preciso transformar essas políticas em diretrizes e dizer para qualquer colaborador que vem trabalhar comigo quais são os grandes desafios. E como é fácil, combinado não é caro, né? É isso aí, combinado não é caro. E como é que isso não vai ser caro? Simplesmente você dizendo a ele que o modelo que você tem de gestão é uma coisa inegociável.
e você vai entregar, eu vou te mostrar lá na frente, na parte de recrutamento e seleção, como a gente vai construir isso. Então, você tem que pensar em 3 coisas fundamentais, que são 3 pilares que a gente testou. Pode fazer sentido para você, mas pode não fazer sentido. E como é que vai fazer sentido para você? Simplesmente o seguinte, ó, toda vez que você vai contratar na área da beleza, em qualquer área, você contrata pela técnica, pode ter certeza que a melhor dica que eu vou te dar na vida é agora. Simplesmente não contrate pela técnica, porque 99% de pesquisas mundiais é que toda vez que você contrata aquele ser humano pela técnica, você demite ele pelo comportamento. Então, pense bem, contrate o caráter. Quando você começa a perceber a importância de que é o comportamento, e depois você olha, uma pessoa que se comporta muito bem, que ela tem uma tendência a se relacionar melhor. Exatamente. E depois a técnica você vai mais ensinar fácil. como é que é a sua empresa. Exato. Aí o cara fala assim, mas eu fazia o teste, eu fazia cabelo daquele jeito lá, ok. Mas aqui eu quero que você abra seu coração, abra sua alma, que você vai aprender um novo jeito de fazer cabelo, porque aqui nós construímos um processo muito didático de você aprender e fazer desse jeito. Por isso que muitas vezes você não entende. É o melhor atendimento técnico, minha querida Kelly, mas ao mesmo tempo, na técnica, o cara deixou a desejar. Exatamente. Então, o equilíbrio é a grande jogada. Os pilares, né? Os pilares são fundamentais. Ó, gestão, técnica e atendimento. Certo? Geralmente, quando o cara é o melhor técnico, é sempre assim. Não sei se isso acontece na sua empresa. Diz aí pra gente se faz sentido isso para você. É assim, ó. Nossa, Kelly, o Júnior é um técnico excelente, mas o que ele dá trabalho do ponto de vista de ter assiduidade, de ter pontualidade, relacionamento com os colegas, o jeito de tratar o cliente. Né? Normalmente, né, aquelas não preciso de você, ou trata bem demais, ou, né, vários aspectos vão sendo ou negligenciados ou trazidos demais, porque às vezes tem um perfil da pessoa que ela quer só cuidar do cliente, ela conversa e ela não atende. Então, as duas coisas precisam estar muito equilibradas. E é sempre pensando da seguinte forma, adivinha quem é o culpado? Você. Se você escolheu liderar, se você escolheu ter uma empresa, você é o grande gestor de pessoas. Para isso, essa é a grande chance que você tem de fazer o seguinte, olha, eu não quero estar no ciclo da sobrevivência. Qual é o ciclo da sobrevivência? Simplesmente você cria uma grande oportunidade assim, ó, eu vou gerar um monte de emprego, mas no final do mês eu não vou ter condição de pagar a minha empresa. E por que eu estou dizendo isso para você nesse momento? Porque, assim, a maioria das pessoas que trabalharam comigo, que seguiram essa orientação, Kelly, se tornaram empreendedores. Exatamente. Então, fizeram o caminho do intraempreendedorismo, né? E essa pessoa que não fez esse caminho e quis abrir porque era um excelente técnico, sabe o que acontece? Ele pede para voltar para a empresa anterior. Ele pede para voltar para o salão de beleza e fala assim, olha, Érica, não deu certo, eu voltei, me dá uma nova oportunidade. E aí a pessoa não compreendeu que ela teve toda a chance do mundo de não precisar, olha, trabalhando. Ela tinha uma empresa que era um microempresário individual, de 2x2 que é a sua cadeira. Você não se preocupa em pagar a parte administrativa, a parte financeira, a parte contábil, jurídica. Então, é tanta complexidade que tem que se você não se prepara partindo do princípio da gestão de pessoas, de você entender a si mesmo e entender que comportamento, relacionamento vai fazer você ser um cara da alta performance, que aí você tem que montar isso dentro da sua gestão de pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente está falando aqui, você fala assim, Júnior, não dá para fazer isso, né, Kelly? Porque simplesmente, né, Cléo, não dá para fazer isso. Sabe como é que funciona? Eu não tenho tempo. Você não administra bem o seu tempo. Porque na hora que você passa isso para a pessoa, ela compreende o seguinte, ó, se você é de uma empresa, se prepare para em 5 anos você montar a sua empresa. Essa é a dica que eu te dou. Se você sair antes sem ter essa preparação, pode ter certeza, muita das vezes, quase 99%, para ser bem claro, você vai conseguir não efetivar e não vai se sustentar em 2 anos. E o Sebrae diz isso. 74% das empresas do Brasil quebram e na área da beleza chega a 80%. Certo? Por quê? Porque quebrar não é só você fechar as portas, é você fracassar. Quebrar também é você simplesmente não gerar riqueza. Você investe 100, 200 mil num salão, numa barbearia, num estúdio, e sabe o que acontece? Você vê os profissionais crescendo e eles se preparando para ser seu próximo concorrente. Exatamente. Quando, na verdade, você tem que ter muito claro, se você virou um líder, se você virou um dono de empresa, faz da seguinte forma, estabelece na sua vida de forma muito clara, isso é um valor importante, a transparência, fazer o seguinte, se prepara, dê o melhor de si, seja infinito enquanto dure, e em 3 anos eu vou te ajudar a você montar a sua empresa. Isso não é a informalidade, é aquele concorrente que pensa que o cliente vai com ele. Não. Imagina que você vai ajudar uma pessoa a preparar para capacitar o mercado da beleza.
Porque hoje o mercado da beleza, que ele vive como? Só do preço. É queimar preço e a pessoa não sabe precificar e, consequentemente, o que é que ela faz? Ela troca dinheiro. E no final do mês, ela não sustenta, no final do ano, não gera riqueza. E pensar que cada vez que um colaborador seu vai sair da sua empresa e ele vai montar um negócio para ser seu concorrente, significa que você cresceu, significa que o seu negócio cresceu, que ele está dando novas oportunidades para outras pessoas também crescerem, significa que eu cresci. A gente cresce junto, né? Não significa que a gente vai ser inimigo. Eu quero olhar para o Júnior e falar assim, caramba, olha onde a gente chegou juntos. Não tem concorrência e nem tem a concorrência, mas não é essa concorrência desleal. É saudável. Exatamente. Pode haver uma competitividade, mas não precisa haver deslealdade. Isso. Né? E a receita, Paulo? Bota aí pra gente. E lá, Kelly? Gente, cultura e gestão. A receita é simples. Esse é o bizu. Juntar gente com o mesmo objetivo, todo mundo entendendo o que é sua empresa, e automaticamente você fazendo com que essa cultura seja difundida e praticada por todos no dia a dia e seja sentida pelo seu cliente. Quando eu digo para mim a missão, visão e valores, e ela está numa cadeira vizinha, lá no meu salão, eu como profissional, ela olha e fala assim, nossa, todo mundo aqui fala a mesma língua. Então, isso facilita. Isso é o quê? Prova de uma grande gestão que você está fazendo. E vou te dar um exemplo, Júnior, de cultura muito forte, que, assim, só fugindo um pouquinho do ramo da beleza, só para a gente ter uma noção do quanto a cultura é forte. Se a gente falar, assim, de uma empresa hoje, de um laboratório de exames, qual que você pensa primeiro? Sabin. Por quê? Por causa da qualidade. Mas essa qualidade que você percebe não só no resultado, mas no atendimento, no coleguismo. Todo mundo fala bem. Isso, gente, é a cultura, é aquilo que as pessoas falam quando você não está perto. Isso é a cultura da sua empresa. E na área da beleza, Kelly, sabe o que é que acontece? Vou perguntar ao Valtenir, não sei se ele está aí online, mas perguntando assim, Valtenir, quantos anos você tem o mesmo barbeiro? Né? Só para você ter uma noção. Quando a gente não trabalha com essa coisa da competência, que é o quê? Conhecimento, habilidade e atitudes. Né? E como você vai atrair e reter essas pessoas? Quando você mostra para essa empresa, né? E essa empresa mostra para os seus principais clientes, que são os colaboradores, os profissionais parceiros, que são vocês que estão assistindo aqui, e você vai cultuar isso, por quê? Porque isso é a tríade que faz as coisas darem certo. É você, o seguinte, ter conhecimento, transformar isso em habilidades, e automaticamente fazer com que isso aconteça no dia a dia, todos os dias, em todos os clientes, do mesmo jeito. E é essa a dificuldade que a área da beleza tem. É assim, ó, uma cadeira é minha, eu não ligo como quero. E no dia que você está de férias? E no dia quando você precisa sair por uma questão de doença? O cara vai para outra empresa, aí sabe o que acontece? Indo para lá, a chance de você perder o cliente é muito grande. E quando você demonstra isso para todo mundo, o padrão de qualidade, através de uma boa gestão de pessoas, as coisas acontecem. Paulo, pode passar? Galera, como é que tá aí? Vou falar agora de uma forma muito rápida, mas a gente já disse muito. E como é que a liderança se faz? Pelo exemplo. Liderança é você entender na prática, através do que eu falo sempre, ó, foco, fé e disciplina, certo? Foco, fé e disciplina são as coisas que tornam a realidade da sua empresa. E você que é gestor, que você é líder, ou você é um colaborador, você pode ser um responsável técnico. Nós estamos colocando isso na cabeça de todas as pessoas que passam do Instituto Inova, que o grande mentor do negócio é você. E para isso você tem que liderar pelo exemplo. Liderar o quê? Chegando mais cedo, né? Trabalhando um processo de que você é o melhor técnico e você vai passar esse conhecimento para todo mundo. Não adianta. Aprenda isso, ó. Para crescer, eu tenho que contribuir. Se eu não faço isso, o ciclo da gratidão não se forma. Aí você vai falar assim, Júnior, isso é coisa da filosofia, isso não acontece na prática. Tenta mais ou menos, só para você ter uma noção. Né? Veja, quando você chega no seu dia e fala assim, vai dar errado. Pode ter certeza, meu dia está péssimo. O dia fica ruim, as coisas não ficam boas para você. Certo? E automaticamente você não transforma isso. Por quê? Porque o seu estado mental não é de liderar. Então, você tem que formar gestores, se preparar para passar todo o conhecimento e não ficar com medo de passar. Passe tudo, certo? Você vai monitorar essas pessoas e vai transformar essa pessoa em líderes. É assim que funciona, certo? E a gente só tem oportunidade de crescer quando a gente cria uma rede capaz de nos substituir. Então, passar conhecimento, fazer com que as pessoas cresçam, significa que você
tem condição de deixar essa pessoa cuidando daquilo que você cuidava e você vai cuidar de estratégia, vai abrir outro salão, vai treinar outras equipes, vai dar cursos, e aí o seu negócio está crescendo porque você se dispôs a pegar todo aquele conhecimento que você tinha e distribuir. Aí você cria uma base e aí você está pronto para crescer. Isso aí. Porque aí você, como dono da empresa, precisa sempre pensar em crescer. Como que eu cresço se eu não tenho quem confiar? Isso. E aqui vai um novo desafio. Aqui, ó. Quando a gente falou de liderança, eu vou falar de colaborador. A receita do bolo para você pensar é esse slide. Imagina assim, toda vez que você for contratar alguém, como é que você vai fazer com essa contratação? Você tem que imaginar, olhar olho no olho, e a gente vai te mostrar na segunda parte da aula como é que faz essa contratação. Mas você tem que imaginar que hoje, quem já está na sua empresa, você percebe e tem que fazer um diagnóstico de todas as pessoas, que é a identificação de gente. Você começar também fazendo pelo seu próprio diagnóstico, né? Quando você trabalha esse diagnóstico, você pensa assim, ó, quero ver o cara que está chegando mais cedo, saindo mais tarde, aquele cara que não fez o dinheiro do dia e automaticamente já quer ir embora dia de sábado aí na Dijane. Imagina assim, o cara não quer sair, ou esse cara que eu estou falando aqui pode ser você, né? E esse cara, quando trabalha isso, automaticamente você percebe, esse cara está diferente dos outros. E quando ele é diferente, você tem que cada vez mais tornar ele como um exemplo para ele, para poder você multiplicar esse conhecimento. Não adianta amanhã você sair daqui doido, querendo arrumar toda a sua casa, porque você não vai arrumar. Você tem que trabalhar, pode passar, Paulo, o processo de construir essa questão da identificação das pessoas que você tem no seu time. Claro, quando eu falo para você, você fala assim, Júnior, mas eu sou um cabeleireiro, eu ainda não construí, mas você quer ou não? E essa é a provocação que eu faço aqui. A provocação de se você quer crescer só como colaborador, isso não é um mal. Continue sendo o melhor profissional da vida, que você vai se destacar, se diferenciar pela sua gestão, pela sua técnica e pelo seu atendimento. Você não quer ter dor de cabeça com gente? Ok. Mas se você não quer, essa frase aqui, ele faz sentido ou não? Total. Eu olho para essa frase e a primeira coisa que eu penso é o seguinte, é ser para ter. Eu quero ter um negócio incrível, eu tenho que ser um ser humano incrível. Eu quero ser um profissional incrível, eu quero ter um profissional incrível na minha empresa, eu tenho que ser um profissional incrível. É ser antes de ter. E aí, quando eu me transformo nisso, que eu quero ter, eu começo a juntar todas as necessidades e as capacidades para que isso se realize. Paulo, pode passar? Então, o que é que a gente tem que imaginar? Ó, a gente está chegando ao final do primeiro processo. E agora, se você é um profissional e ainda quer crescer para ser um dono de um negócio, simplesmente faz uma identificação de gente. Mas se você já é dono, você vai pensar assim, toda vez que eu contrato alguém, ela no mínimo tem que ser de boa performance. E você vai identificar quem não está na boa performance e vai chamar essa pessoa para conversar, para não só atrair, não só reter. Então, você tem que pensar da seguinte forma, olha, quem está tendo uma péssima performance ou uma performance ruim, você tem que conversar. E se você conversa com ela, estabelece indicadores que eu vou falar na segunda parte da aula. E a gente falou isso como um pilar, né? Checar os resultados. Checar resultado, né? E aí, quando você trabalha isso, você vai fazer da seguinte forma. Trabalha um processo de identificar quem precisa melhorar, quem já está na boa performance, mas o grande resultado é, você já discutiu a sua capacidade instalada para saber, ó, eu montei uma empresa, gastei R$100 mil no meu salão, na minha barbearia, no meu estúdio. Como é que eu vou tirar esse dinheiro? É só as pessoas todas trabalharem com qualidade para trazer mais clientes e todo mundo ganhar dinheiro junto. Então, todo mundo tem que gerar em alta performance. Então, identifica quem é. Ó. Quem está em péssima performance ou performance ruim, quem está em uma boa performance, mas todos precisam evoluir para alta performance. Sabe por quê? Porque na área da beleza é assim, eu vou me preparar, ficar a semana toda, Érica, sem fazer nada, mas quinta, sexta e sábado eu vou ganhar dinheiro. E muitas vezes não é aquele dia que você ganha dinheiro. E o que é que acontece? Automaticamente, você passa a semana e passa a ter dificuldade de fazer a sua feira, de você ter dificuldade de pagar suas contas. Por quê? Porque o líder tem que preparar o time para ter cliente, principalmente na terça, na quarta e na quinta, independente do dia, estabelecer um processo de eu tenho que atender, minha meta vai ser 10 pessoas todo dia na barbearia e vai ser, no mínimo, 4 colorações ou 5 colorações, com mais tratamentos, com mais escovas, com tudo isso que eu preciso para trabalhar o seguinte, ó, a minha meta para ganhar dinheiro é ter uma condição de ter X reais por semana, que é a revolução do pouquinho, né? Exatamente. Porque não adianta você pensar assim, eu vou ganhar R$200 mil, né? Não, pensa no pouquinho.
E esse pouquinho começa você motivando as pessoas, tá certo? E começa na mentalidade, né? Acordar com essa mentalidade, essa disposição de trabalhar junto e crescer junto. Pessoal, Cléo, tá fazendo sentido para vocês? Eu quero só dizer um negócio a vocês. A Érica vai voltar aqui agora. Aí a gente saiu da questão da filosofia, mas agora a gente vai entrar em muito mais das questões das dicas práticas, de como você contrata hoje, como você vai contratar, como você vai atrair e como você vai reconhecer as pessoas que trabalham contigo, ou como você quer ser reconhecido e vai se preparar. Sabe por quê? Porque simplesmente hoje, depois que eu passei a só viver da educação, sabe o que é que acontece? As pessoas agora querem me vender a barbearia, falam em ser sócio de salão, porque ela não se preparou para ser um grande gestor de pessoas e fazer com que essas pessoas ganhem dinheiro juntos com você, tá certo? Érica, tá contigo, só depende de você aqui agora. Atenção, empreendedor, esse papo é com você. Supere os desafios do momento com o Sebrae. Um Sebrae todo online está ao seu lado para orientações, consultorias e cursos. Ampliamos nossos canais de atendimento. Confira. Central de atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista em nosso site e também pelo WhatsApp. Ampliamos também o horário de atendimento. Fale com o Sebrae de onde você estiver. Sebrae, totalmente digital ao seu lado. Olá, abre para mim as carinhas de todo mundo aí, ó, já vi que Cléo chegou, senti sua falta, você chegou atrasada, hein? Cadê o Ziel? O Ziel chegou. Que tem umas carinhas assim que eu não entendo não, que eu não esqueço não. Cadê a Maria? A Kátia, o cabelo tá ótimo, Kátia, fica tranquila. Não, eu quero usar essa câmera para ficar mais perto deles. Gente, vamos abrir a câmera. Agora tá na hora de dar uma esticadinha nas pernas, quem quiser. Viu? Vamos abrir as câmeras para a gente ver a carinha de vocês. E aí, gente, o que vocês estão achando? Como está sendo tudo? Maravilhoso, né? O Júnior e a Kelly? Fala sério. Tudo isso, gente, só aqui. Ó, Leidiane, a Josier, Josilene. Ai, cada dia uma aula melhor do que a outra. Que legal, gente. Olha a Maria Helena falando, tenho aprendido muito com esses cursos, já me vejo uma nova empreendedora. É isso aí, garota, é assim que a gente quer fazer a diferença, a gente quer trazer a transformação para a vida de vocês. Essa é a nossa missão, tanto com a Hair Brasília, quanto agora com a Beleza Jornada na Prática, que é um novo momento. É uma nova realidade, ela está aí, a gente tem que conseguir viver com ela da melhor maneira possível, né? O Valtteri já falou para vocês, se Deus quiser, a gente vai estar junto na feira, dia 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Confesso que eu estou morrendo de saudade de aglomerar, mas não pode ainda, né? Eu estou morrendo de saudade, com certeza já a gente está junto de novo. Até lá, vamos se cuidar, vamos fazer tudo o que a gente precisa para poder chegar em outubro e tá tudo bem, né? Que bom que vocês estão gostando. Olha, eles são feras, vocês estão arrasando. Ai, gente, que bom. Vocês estão falando da jornada para todo mundo? Convidando todo mundo? Porque ainda dá tempo. O evento ainda vai ficar disponível 30 dias. Claro que ao vivo, né, gente? É outra coisa, né? É muito melhor, vocês têm a oportunidade de falar com os professores, de tirar suas dúvidas e tudo mais. Ó, a Luciane falando, depois da Hair Brasília eu já posso me considerar especialista. Ô, meu amor, é isso aí, é isso que a gente quer realmente a transformação de vocês, estamos aqui para isso, essa é a nossa missão. Eu sempre falo que a gente já faz a Hair Brasília há 10 anos, né? Então eu me sinto da área, o nosso mercado, é o nosso segmento, e eu e o Valtteri, a gente faz a feira com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, para levar tudo de melhor para vocês, tá? Então, assim, se vocês quiserem dar opinião, se vocês quiserem... ai, Érica, podia ter isso na feira, podia ter aquilo, pode mandar lá no Instagram da Hair Brasília, @Hair Brasília, usem o nosso Instagram para promover o serviço e o salão de vocês. Já falei para vocês, posta no feed, posta no Stories, que a gente vai repostar todo mundo, a gente está aqui para isso, tá bom? Eu preciso dizer para vocês que esse evento não seria possível sem algumas marcas parceiras, né? Que estão trazendo muitos presentes para vocês, né? Então, eu vou lê-las para vocês aqui. Ó, a Bisense, a Runway, o Sebrae, a Trans,
Fio-Tratados, Instituto Embeleze, Italian, Milano, Mirra, Rafaela Rocha, Cobel e Chanceler. Eu falei mais cedo por que essas marcas estão aqui. Primeiro, vocês vão ter a oportunidade de fazer a primeira compra, depois que terminar a jornada, em todas essas marcas parceiras, de 30% a 50% de desconto. Logo depois da jornada, vocês vão receber direitinho no WhatsApp de vocês a lista das empresas e qual é a vantagem que aquela empresa vai te dar. Tem empresa que deu 50%, tem empresa que deu 30%, e olha só, ainda vai concorrer aos 3 grandes sorteios no final da jornada, gente. Um sorteio de R$ 3.200, um sorteio de R$ 2.400 e um sorteio de R$ 2.000 em produtos de beleza, gente. Fala sério, né? Muito, muito, muito bom. Então, fica com a gente até o final. No final, eu tenho certeza que vai vir alguma surpresa aí, né? Porque ontem teve, anteontem teve, mais alguma coisa para a gente sortear. Tenho certeza disso. Tá? E no final eu volto para a gente tirar a nossa fotinha para eu postar. Quem viu lá, o Ziel viu e até postou a gente lá, fiquei bonitinho. A Luciene, já estou me vendo ganhando esse sorteio. É isso aí, mulher, tenha fé. Tenha fé que vai dar certo. Ó, ela falou, nós que estamos aqui, com certeza já estamos um passo à frente dos nossos concorrentes. Todos estão de parabéns. E estão mesmo. Vocês são muito, muito, muito especiais para a gente. Vocês estão realmente à frente, um passo à frente dos concorrentes de vocês, né? Estão querendo realmente fazer a diferença. Contem com a gente, contem com a Rebrasília. O evento é de vocês, para vocês. E agora o Júnior vai voltar com a Kelly e no final eu volto, tá bom? Tchau, tchau. Sometimes when the sun sets I feel alone, sometimes I feel at home. This time tonight I need someone. And it's not sand in my hair, it's the thoughts running through my head. All those things you never said. I'm on the last train home, and you call my phone to say I love you is too strong. But you were all I want. I'm on the last train home, and you will call my phone to say I love you is too strong. Agora eu vou falar de uma coisa muito prática. A maior dificuldade no salão de beleza é porque todo mundo ganha igual, porque todo mundo tem a mesma comissão. Como é que você quer crescer se você não trabalha um processo de as pessoas podem ganhar diferentes a partir do momento que tem resultados diferentes? Então, os melhores resultados têm que ser construídos dentro de uma prática. Você trabalha dentro de um ano aí, então pensa assim, ó, Ruth, ó, eu vou criar um plano de carreira. E o plano de carreira se cria a partir do momento que você tem o que todas as empresas dos seus clientes têm dentro dela, que é esse plano estabelecido através de uma linha do tempo. Então, a gente tem que pensar assim, ó, hoje, lá no Salão Escola, que é o nosso unit lá do Cristiano. Como é que a gente tem? A gente tem um trainee, que é um assistente. Aí a pessoa pode ser um júnior, pode ser um pleno, pode ser um sênior e se torna um especialista. Por que você faz isso? Você começa a trabalhar dentro do processo de pessoas de que ele vai ter um crescimento nisso. Então, ele enxerga que aquela empresa é diferente das outras. Aí e é importante, assim, Júnior, lembrar que isso precisa estar na cabeça dessa pessoa que vai criar essa linha do tempo, até para quando ela for pensar em contratar, ela já tem que ter essa estrutura montada para ela. Muitas das vezes, quando vai recrutar, ele não tem essa estrutura de possibilidade de crescimento. Aí ele perde a oportunidade de contratar um super profissional. Isso aí, né? Então, agora a gente vai criar isso. Paulo, pode botar aqui. Aumenta só mais um pouquinho, para mim, só um pouquinho. Né? Se puder, do lado direito mesmo, tá ótimo. Aí. O que é que a gente fez? Ó, você tem que começar a pensar que esse plano parte da seguinte forma. Você tem que mapear a partir da segunda-feira, né, o seu trabalho. Assim, ó, se você é dono, né? Você é um dono que trabalha um processo de fazer o seguinte, ó, eu não vou mudar nada agora porque não dá. Até porque na área da beleza era 50% e todo mundo pensa assim, o manicure era 70%, e aí nunca se quebra paradigmas. Eu, como gestor da Inova, eu coloquei esse plano e trabalhei o seguinte, todo mundo que ganhava 50% automaticamente ia continuar, mas tinha que entregar resultado.
E quem entrava a partir de agora ia entrar com plano de carreira a partir de 40%. Como era uma empresa que realmente a gente trabalhava um conceito de fazer muito marketing, de trabalhar muito isso, todo mundo sonhava em trabalhar. Só que ele tinha que sonhar em trabalhar entrando com 40% de comissão. Então, essa é a dica que você tem que entender. Sabe por quê? Porque uma empresa, e a Dani Venâncio, ela falou muito bem sobre isso para todos vocês. Se você quer pagar o preço de simplesmente dar emprego para um profissional porque você acha que ele vai resolver a tua vida, o mais importante é a cultura que você estabelece com ela. Não, e quando quer salvar alguém, né? A pessoa está ali num desespero. Eu vou contratar só para ajudar essa pessoa. Você está fadado a quebrar o seu negócio quando você está tentando salvar as pessoas. As pessoas precisam querer se salvar. E não é a gente que vai salvar ninguém, né? Empresa não tem jeito. Ela foi feita para dar lucro. Né? É isso. Né? Ó, foi feita para dar lucro. A empresa lucro social, sim, mas é lucro financeiro. Porque se você não tem isso, como é que vai funcionar? As pessoas não conseguem entender. Por isso que a gente começou a Jornada da Beleza na Prática falando do principal pilar, que é financeiro. Se você não tem um centro de custo, fica difícil. Aí você vai cuidar das pessoas. Pode passar, Paulo. Né? Então, quando você cria esse plano de carreira, você fala assim, João, você deve estar ficando louco. Isso aqui não vai acontecer. Vai, porque aconteceu. É a prova social do que a gente fez. Eu fiz isso na Inova e construí isso também dentro do Unity junto com o Cristiano. E esse processo é o seguinte, ó, o cara que ganha mais é um cara que é especialista, que já tem muitos anos, mas ele, automaticamente ele tem outros resultados para entregar, que não é só o tempo de casa. Eu tenho 15 anos na profissão. Não, tempo de casa é mofo. Coloque isso. Tempo de casa representa a maior responsabilidade sua com aquela empresa. E o mais importante é, você constrói esse ser humano para ele ser um empresário junto com você. E para isso, trabalhe o conceito de habilidades e competências, como a gente vai falando aqui. Tá certo? Pode passar, Paulo. Vamos falar agora da parte de como o checklist básico de gestão de pessoas. Pode passar? Corrente do bem. Imagina só, você quer ser empresário? Ou você já é empresário? Se você não estiver fazendo tudo isso, tem um processo de recrutamento, de seleção, de integrar essa pessoa com outra. Sabe por quê? Porque na área da beleza, como funciona? Chegou a Kelly agora, vamos tratar ela mal se você não preparar a entrada. Sabe por quê? Porque você está criando uma concorrência dentro de casa. E, na verdade, é um time que vai jogar junto, certo? E daí você tem que pensar o seguinte, eu integrei a Kelly, mas eu preciso agora treinar a Kelly. E, além de treinar, eu preciso monitorar a Kelly. Só que eu vou falar para ela, aqui está na tela, né, para você enxergar. Todos os processos treinar com padrões de processos, que é o que a gente chama de procedimento operacional padrão. E nós vamos entregar um procedimento para você. Por exemplo, amanhã, na terça-feira, a gente vai falar de atendimento, que é os meninos que trabalham no chão da fábrica, a gente vai mostrar como tem que atender sua recepção, como tem que ser o que a gente criou, que são as 8 fases do atendimento para você treinar uma pessoa. E mais importante é vender isso, Josiane, né, que está aí junto com a gente, vender isso para a pessoa que vai ser treinada, para ele mostrar para o cliente que isso é importante. Então, essa interdependência de tudo que a gente está falando na jornada facilita muito isso na vida. E depois que você treina, ela atende. Aí você precisa de quê? De fazer um processo de monitoramento, com avaliação de desempenho. Exatamente. Só que se você não diz para mim, Kelly, quais são os indicadores, o que é que eu tenho que ser avaliado para poder crescer nesse projeto de crescimento junto com você? Ter métricas, né? Tem que ter métricas. Se não tiver, como é que acontece? Eu vou avaliar, começa a acontecer uma grande competição ali. As pessoas começam a competir, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo, porque não tem métrica, porque na hora que eu vou cobrar o Júnior, eu não falo, Júnior, olha, eu tinha esses critérios, você não cumpriu. E aí, se você, como dono, não estabelece os critérios, qual o desenvolvimento, qual a cultura, como que você gerencia esse negócio, na hora que você vai cobrar do colaborador, você fica tão perdido quanto segue em tiroteio. E vou te dizer qual é o maior problema. Vê se isso faz sentido para você. É simplesmente assim, a chefe está me perseguindo. O dono está me perseguindo. Porque você não deixou claro na contratação e também tem que deixar claro se a empresa já existe. Você tem que construir junto porque você precisa crescer com o dono do salão. Por isso o nome é Lei do Salão Parceiro.
né? E o primeiro cara que precisa se convencer, ter clareza, a métrica. Uma coisa que eu falei para o Júnior, né? Eu falei assim, Júnior, às vezes as pessoas não têm esse modelo, porque já começaram, já estão funcionando. Gente, copia. Pega tudo que o Júnior está passando aí para vocês, né? Todas as tabelas, as métricas. Copia, começa copiando e vai desenvolvendo o seu modelo. Júnior, quais as métricas que você usa? Vai lá, ele é super acessível, pede lá no Instagram dele. E vai deixar para você junto do curso quando você for realizar o curso. Pode passar, Paulo? Então, ó, quando você pensa assim, ó, eu vou contratar profissional parceiro, certo? Paulo, tá certo o slide? Volta só mais um para eu ver se tá tudo ok. Tá, não tá? Tá, a corrente do bem. Então, só para terminar aqui é o seguinte, ó, a gente tem que pensar em avaliar as pessoas, porque você vai gerenciar o dia a dia para gerar essas métricas e aí você determinar tanto sanção, né, que precisa ter. Muitas vezes o colaborador não performou do jeito que você quis, né? E automaticamente a gente faz o quê? A gente deixa ele feliz em outra empresa. Porque não pode deixar uma laranja podre contaminar todo, né, o laranja, certo? Ou a frase que você usa. E daí você tem que ter mérito com as pessoas. Isso se faz naquela festa do final do ano. Eu vou mostrar para vocês. E vocês podem entrar na rede social de quando eu gerenciei todo esse projeto e criar toda essa metodologia para que você chegue aqui e entenda. Se você não tem, copiar não é pecado, como a Kelly disse. A gente vai dar todos os indicadores, mas isso fez sentido para mim. Pode ser que não faça sentido para você. Mas se fizer sentido para você, copia e melhora. Exatamente. E adapta, né? E cria uma adaptação daquele modelo que já funciona, que já foi estabelecido, já foi testado, validado, funcionou. Gente, pega tudo que funciona e copia e vai melhorando esse processo. E daqui a pouco você está ligando para o Júnior falando, Júnior, criei um melhor. Você me deu aquele modelo lá, vou te mandar um muito melhor, porque é isso que a gente espera, né? Vocês melhorem, mandem aí os referenciais para a gente. Então vamos lá, passa aí, Paulo. Isso aqui, ó, deixa só um pouquinho na tela para todo mundo aqui entender. Ó. Isso é o mínimo que você tem que fazer para poder as coisas se tornarem reais. Você pode não ter feito isso até ontem, mas a partir de agora pensa assim, ó, a pessoa te procura por onde? Ela te procura simplesmente pelo WhatsApp. E aí, mano, beleza? Como é que tá? Pode ter certeza que você vai ter uma dificuldade com essa pessoa. Porque a primeira coisa é a gente saltar, né? E tornar isso uma realidade. Então, você pensa em a abordagem inicial. Você mostrar toda a missão, visão e valores para a pessoa. Simples, um documento bem simplesinho. Se você tem um marketing e produz para sua rede social, produza esse documento bem simples e mostre, ó, eu vou te mandar aqui nossa missão, nossa visão, nossos valores. Muitas vezes isso não vai encaixar. E vou te falar o que eu tive na vida prática. Sabe como era, Kelly? Quando eu comecei a falar assim, me manda seu currículo. Aí a pessoa dizia, Júnior, olha o meu Instagram. No Instagram tem um monte de gente que publica fotos de outras pessoas. E mais importante, não é o resultado final do trabalho. Isso interessa. Só que no momento que você cria um currículo, e isso a gente vai deixar disponível para você criar o currículo, né? A gente vai te mostrar até um forms para você preencher o currículo básico. Porque isso vai servir lá na frente quando você for fazer política de venda dentro do salão, com um projeto que eu vou mostrar amanhã chamado Portfólio do Profissional Parceiro. Então, o currículo é fundamental. E há 4 anos atrás, ninguém tinha currículo. Na área da beleza, pouquíssimas pessoas tinham currículo. Exatamente. Hoje, as pessoas têm que ter currículo, porque tem um projeto em curso que a gente está fazendo do Conselho Nacional dos Profissionais da Beleza. Advogado tem carteira, médico tem carteira, dentista, todo mundo tem carteira, mas simplesmente o profissional da beleza não tem. Então, a gente tem que se fortalecer e ter um reconhecimento nacional disso a partir do seu currículo, de todos os cursos que você precisa. E quando a gente vai contratar essa pessoa, a gente pensa assim, ó, mandei tudo para ele e muitas vezes o cara desistia e nem me procurava mais. O que é que eu estava fazendo? Ganhando tempo. Exatamente. O que é que eu fazia? Eu mandava os documentos para ele e ele não tem currículo. Eu vou perder um profissional bom? Não. Eu dava um currículo e falava, preenche um currículo. A pessoa preenchia, tinha dificuldades. Quando ele chegava para cá, eu informava que ele já tinha que fazer uma prova teórica, uma prova prática, uma prova de atendimento. E você concorda que quando você está fazendo isso, você já está intuitivamente informando quais são os valores da sua empresa? Intuitivamente e subconscientemente você já está dizendo para ele como é que você funciona. E aí ele não vem enganado. Ele fala, eu só vou entrar nessa empresa se eu der conta desse processo. E ao mesmo tempo, isso se torna o quê? Uma grande atração de profissionais muito bons que podem estar vindo para a sua empresa. Ou, então, você é esse profissional bom. Se você é um profissional bom, faz o seu currículo. Quando a pessoa não pode vir fazer entrevista, eu queria saber como é que você... Vamos lançar um desafio aqui? Vamos. Cada um de vocês que estão assistindo vão fazer o próprio currículo.
Faz o seu currículo primeiro, pega esse modelo que o Júnior vai mandar, faz o seu currículo para você saber qual é o desafio que aquele cara que você está querendo contratar vai passar. Primeiro faz o seu currículo, olha para o seu currículo, enxerga quem é você, porque isso também é autoridade. Isso é empoderamento de quem você é, para na hora de contratar alguém falar assim, olha, eu sou essa pessoa, os meus valores são esses, e eu quero pessoas assim para trabalhar comigo, porque a gente precisa ter clareza de quem a gente quer trabalhar junto. Então eu desafio, tem quantas pessoas aí ao vivo? Quantas pessoas tem ao vivo? Se não quiser botar, não precisa. Né? Não precisa, mas faz o seu currículo para você saber a etapa, o processo. Porque na hora que você for mandar esse Google Forms, você sabe o que ele está passando e até melhora, né? Porque às vezes você manda para o cara, você nem sabe o que ele tem que preencher. Faz o seu primeiro para você se enxergar como esse profissional que você quer contratar. E a jornada Beleza na Prática vai disponibilizar isso junto com o curso. E se vocês quiserem, entra lá, que a gente vai estar junto construindo. Sabe por quê? Liderança você faz, por exemplo. A gente disse isso aqui no início da filosofia. Agora, o primeiro é da prática. E a prática é colocar que você vai dizer a ele que ele vai fazer uma prova teórica. Mas não é uma prova teórica, é simples. Você vai colocar desde uma pequena redação que ele queira contar, aí você pode ter várias coisas. Nós vamos colocar isso à disposição de vocês também, que estão participando junto com a gente dessa jornada. Sabe processos que a gente usa muito, que é muito interessante, fazer ele contar a história de vida. Uma redação contando a história de vida, porque quando você contratar, ou se você for contratar, você sabe todo o contexto pessoal dessa pessoa que você está contratando, sem nem perguntar, porque ele já escreveu ali na redação. E bom disso, que isso, botar uma pessoa para contar a história de vida, tinha uma prova teórica de perguntas muito básicas, de instrumentais, perguntas da questão técnica, de nome de cortes de cabelo, né? Enfim, de penteados. A gente traduzia isso para o cara entender. Muitas vezes você perguntava para ele, quando mandava para ele, você perguntava: você é um júnior, é um pleno ou é um sênior? Aí todos eles adivinham o que é que ele disse. Bota na tela para mim aqui, ó. Bota na tela aqui e me diz assim, ó. Né? Não é só você, não. Deixa ele aqui, Paulo. Eu quero que vocês me digam assim: todo mundo que chega para ser contratado diz que é júnior, pleno ou sênior, ou seja, que já é um especialista na área, né? E, na verdade, você vai reposicionar essa pessoa como ele entender que ele, naquela empresa, ele não vai ser especialista. Então, a vaidade não vai ser uma coisa que vai atrapalhar. Exatamente. Então, faz ele desistir. E não ser seu colaborador, você não perde Tempo. né? Essa é a grande sacada. Como gestor de pessoas, é saber filtrar e contratar as habilidades e competências que você tenha para fazer isso. Aí você fala assim: Júnior, eu não tenho nada disso. A gente vai dar aí à disposição de vocês para você remodelar e revolucionar a sua empresa. Você revolucionar a sua própria vida com todo esse processo do desafio que a Kelly lançou, certo? E aí, ó, se você observar, eu falei ali de profissionais parceiros. E a gente vai chegar no momento do seguinte: a prova prática. Então, você tem que fazer uma prova teórica, uma prova de atendimento, provas práticas e o principal, análise de perfil comportamental. É isso? Minha área. É a área dela. A gente manda um link para a pessoa e ele começa a entender a importância de assim: Júnior, eu não sei nem o que é isso. Então, você trabalha essa estratégia de mostrar para essa pessoa que ele tem que se conhecer. Exatamente. Né? E a gente tem que conhecer ele. Então, um teste aí que ele vai explicar agora rapidinho como é que funciona o teste de análise de perfil. E aí, antes de falar do teste, eu queria falar uma coisa para vocês. Você está contratando uma pessoa, passando por todo esse processo, currículo, análise, prova. Você não vai fazer isso, eu já te desafiei a fazer isso com você mesmo. Você não vai fazer isso de provas e tal com os seus colaboradores, mas a análise do perfil de todo mundo da empresa é muito importante, porque essa pessoa que chega, ela vai chegar assim: ué, só eu que fui analisado? Só o meu perfil aqui que é relevante? Então, antes dessa contratação mais elaborada, que a gente está ensinando vocês, pensa em como também padronizar a galera que já está trabalhando com você. Faz o seu próprio, assim como o currículo, faz o seu próprio perfil de análise comportamental. E o que é esse perfil? É você saber como você se comporta diante de situações desafiadoras. Né? Esses perfis, eles foram criados por psicólogos, existem milhares de links, eu não vou falar aqui porque é antiético, mas existem milhares de links, eu vou falar que existe, mas não vou falar quais são, vocês podem pesquisar. Você pode analisar perfil comportamental,
que ele vai analisar a personalidade desse indivíduo e como que ele se comporta em determinados desafios. Nesses desafios, você já sabe uma pessoa mais explosiva, uma pessoa mais pacificadora, e você sabe até com quem colocar ela de parceria, na cadeira de quem que você vai colocar do lado, como que você vai fazer a gestão e a organização da sua empresa de acordo com esses perfis, que um pode ajudar o outro. Você não vai botar um explosivo junto com um explosivo, você vai botar um explosivo junto com o fleumático. Então, você vai ponderando isso. O fleumático é uma pessoa mais ponderada, mais calma, mais pacificadora. Então, o pacificador, ele tende a trazer essa pessoa mais explosiva para o lado dele, e às vezes a pessoa mais pacificadora precisa também de uma explosão para poder caminhar. Então, é muito importante não só fazer do que você vai contratar, mas nivela, faz o seu... Exemplo, faz o seu, faz da equipe e passe a contratar observando o perfil dos seus colaboradores e ver como é que seu negócio vai crescer. Fiquem tranquilos, mantenha-se calma, né? Tranquiliza aí Gestão das emoções agora. Você vai entender que no final a gente vai estar passando isso para todo mundo e vai deixar onde a Rebrasília vai colocar. Exatamente. Vocês vão ter todo esse material para poder estar melhorando, evoluindo o seu modelo de gestão, certo? Agora vocês estão enxergando, sabe o que é? Colaborador administrativo. Aí, lembra que eu falei do organograma? É a mesma coisa para contratar, seja ele um cabeleireiro, um barbeiro, uma maquiadora, uma esteticista, uma manicure. A mesma coisa, você tem que contratar um colaborador administrativo, que é a pessoa que vai ser a cara da sua empresa. Sendo a cara da sua empresa, a mesma coisa que eu fiz para o profissional parceiro, eu vou fazer isso com o colaborador. Exatamente. A única coisa que vai mudar aqui é as perguntas de uma prova teórica, né? Exatamente. Você vai mandar o mesmo link do perfil comportamental, você vai fazer uma prova de atendimento mostrando como é que funciona. Eu vou mostrar aqui na prática como é que eu fazia o meu atendimento, e terça-feira você vai receber no curso de atendimento quais são as 8 fases do atendimento administrativo e quais são as 8 fases do atendimento técnico, junto com a galera que vai estar... Aí vamos pensar assim, se amanhã é domingo, né? Não vai rolar, mas segunda, se você já quiser implementar, pensa você como cliente, como que você gostaria que essas pessoas te atendessem? Seja o cliente da sua empresa. E avalia como cliente, não como dono, como que você gostaria de ser tratado, e você começa a ensinar isso para quem trabalha com você. Verdade. E isso serve para quem? Para não só você dono da empresa. Pensa assim, a experiência é orientada a cliente. O seu atendimento tem que ser focado no cliente. Para isso você treina quando fala de gestão. Exatamente. Paulo, pode passar? Então, ó, lá a gente colocava o seguinte: a política de benefício aqui foi feita na prática, no dia a dia. Tinha a formação do instituto, todo mundo era MEI, a gente ensinava como lidar com o MEI, até para a pessoa entender a importância que ele tinha, de simplesmente colocar a questão de pagar em dia, porque se ele sofresse um acidente de trabalho, ele tinha. Né? Exatamente. Começamos a implantar sistema, então a gente deu aula de tecnologia para essas pessoas. Começamos a mostrar a importância que é ele aprender a fazer marketing, mostrando como é que ele ia fazer todo esse processo de gerenciar a vida financeira dele. Isso hoje está tudo disponível na internet. Então você como profissional tem que ser testado nisso. Queria que Paulo botasse só mais um pouquinho na tela aqui, né? Porque assim, ó, esse é um checklist que eu deixo muito claro para vocês entenderem, ó, a importância. Bota grande aí, Paulo, para todo mundo ver, para a gente focar assim, ó. Isso é a receitinha de bolo que a gente tá, ó. A gente fazia curso de inglês. Imagina uma cidade como Brasília, que a gente preparava, tinha uma pessoa que falava inglês e colocava para conversar. Então você pode simplesmente desenvolver 30 perguntas técnicas de relacionamento e a pessoa começa a aprender, não só o português, como aprender o inglês. Trabalhar marketing em parcerias. Você tem que ensinar o seu colaborador. Hoje eu fui fazer a barba para vir para aqui, sabe o que aconteceu? Simplesmente o nosso barbeiro, que foi o melhor barbeiro do ano, em um ano, ele hoje fez uma parceria com a Mr. Brown. E na hora que eu fui cobrar, sabe o que é que ela fez? A recepcionista fez, não, isso é uma grande cortesia para você que é um cliente. O que é que vai acontecer? Eu vou voltar com isso. Isso porque teve treinamento dela. Então, essa coisa de você treinar esse colaborador é o que vai fazer todo sentido a partir de segunda-feira. Então, você está no momento de ressignificar a sua vida. Para isso, a gente está aqui junto com você para promover essa transformação. E melhor momento não há.
Júnior, eu passar? sou prova social, porque todo mundo que sabia que eu era amiga do Júnior falava assim: fala com ele se eu posso trabalhar lá, eu quero muito trabalhar lá no Instituto, na barbearia. E as pessoas me pediam mesmo, eu nunca te contei isso, né? Tô contando aqui ao vivo, mas as pessoas me pediam para falar com ele que queria trabalhar lá por conta desse modelo de gestão. Agora, se você acha que isso é fácil, foi um deserto para atravessar, bota aí o currículo para as pessoas verem, para a gente não ficar falando. Bota aí o currículo para você colocar. Certo? Você acabou de colocar aí. Muito obrigado, Luzilene. Esse é um currículo, ó. Se você observar, é um modelo muito básico e não precisa mais, ó. Antes feito do que perfeito, mas não de qualquer jeito. Grava essa frase. A gente ali tem a foto dele, tem todos os dados pessoais, certo? Você vai observar a aparência, porque imagina só, você botar uma pessoa numa barbearia, vou usar o exemplo da barbearia, mas transporta isso para a sua vida onde você trabalha, certo? Então a gente observa a aparência do profissional, o nível de conhecimento dos cursos que ele tem, se ele mora longe ou mora perto, se automaticamente essa pessoa já trabalhou em vários lugares e ele muda muito rápido de emprego. Sabe que Isso tudo isso? são dados, né? Você vai perder tempo. Porque você simplesmente vai fazer com que esse cara tenha mais um emprego e depois ele saia rapidamente. Aí você gasta todo o tempo de treinamento, ele começa a criar vínculo com alguns clientes e o cliente começa a perceber, porque ele olha tudo na sua... Aí ele fala assim, nossa, fulano está trabalhando aqui, já foi embora, né? Por quê? Porque você não fez a boa seleção, o bom recrutamento. E aí, automaticamente, a pessoa não vive esses valores e, consequentemente, aí você perde o profissional. E a visão do cliente como fica? Sempre assim, nossa, essa empresa troca demais as pessoas. É isso? Você mesmo que é uma cliente fiel de um salão, Eu sou. sabe quanto isso é importante. Imagina você pensar de quantas pessoas percebem tudo isso. O seu cliente presta atenção em tudo. Eu tinha só para você contextualizar, a minha média de troca de profissional era de 2 anos e meio. A maioria das barbearias que entravam junto comigo falavam assim, não, Júnior, eu não sei como é que esse cara está aqui há 2 anos com você. Há 1 ano com você. Eu falei, não, esse cara já tem 2 anos e meio. Tinha um profissional que tinha 4 anos junto com a gente. Só que a gente estimulava essa pessoa a crescer, a empreender, que simplesmente hoje ele é dono de barbearia. Exatamente. Né? Que ele queria crescer. Então, esse é o currículo que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Inclusive, assim, ó, pensa, ó, ali tem o endereço dele. Se ele mora longe, ele quer vir trabalhar com você, a primeira coisa é falar assim, eu venho da China trabalhar contigo. Né? Aí depois começa a atrasar. Como é que faz? Ele atrasa. Ele atrasa. Ele falta. Tem os indicadores que você vai colocar na frente para ele. Então, essa é uma dica importante. Você pensar a distância da casa da pessoa, se você deve contratar ou não. E, claro, quando você chega na entrevista com ele, depois de todas essas provas técnicas, pode passar, Paulo, você vai perceber uma coisa importante, né? Ele está passando por aquilo que muitas vezes o cara falava assim, Júnior, eu não passei, eu sei que eu não passei porque eu deixava claro isso na entrevista, né? Mas ele falava assim, você mudou minha vida. Eu falei, eu não mudei sua vida. Você tem o direito de mudar a partir de agora, só que você tem um dever muito maior de fazer isso. E quando o cara passava, Paulo, bota na tela que isso aqui é muito importante, certo? Eu vou mostrar para vocês que aquele modelo de gestão que a gente colocou, simplesmente que estava lá na filosofia, virou prática. Ó, indicadores para avaliação de desempenho, comportamento adequado para cumprimento de regra. Imagine se eu falo para Kelly que ela tem um modo de se vestir aqui no meu salão. E todo dia eu vou ficar brigando com a Kelly para a Kelly vir com a mesma roupa que ela já combinou na entrevista. O que é que acontece? Você fica chateado, a Kelly fica chateada e automaticamente começa a ter um desgaste na relação. Então, quando a gente falou de comportamento, é cumprimento de regras, né? Assiduidade, pontualidade, né? Você tem uma bancada organizada. E às né? vezes, nesses perfis comportamentais, Júnior, quando a gente lê a descrição de um perfil comportamental, fica claro se essa pessoa é mais propensa a cumprir regras ou não. Aí uma pessoa que é totalmente rebelde, que ela não cumpre regra nenhuma. Aí você olha aquele perfil comportamental, a pessoa é maravilhosa, a técnica perfeita, é uma super estrela, vai te dar problema, porque não cumpre regra. E você está disposto a colocar regra lá no seu salão, você tem que estar disposto a trabalhar com pessoas que queiram não só cumprir as regras, mas formar as regras junto com você. Essa sensação de pertencimento. Exatamente. Então, pensa que tudo que a gente está falando é vinculado a ter um modelo que eu leio no primeiro dia, quando eu vou ser contratado, e digo, eu quero ficar nessa empresa. E na entrevista com a gestão, pode passar, Paulo, né? Você lembra que ele passou por tudo isso, uma prova de atendimento. Se ele é uma pessoa organizada para fazer aquele procedimento.
Aí o cara fala assim, Júnior, mas eu não tenho tempo de fazer. Sabe o que você faz? Não contrata essa pessoa. Porque ela só quer trocar de emprego. E aí você vai passar a ter desgaste com o seu cliente, porque você simplesmente não torna isso uma grande realidade. Né? Então você tem que mudar a pessoa de vida no momento que ele entra na sua empresa, mas no momento que ele está ainda fazendo a seleção. Aí você fala assim, Júnior, isso é impossível. Eu vou mostrar a você que a gente está fazendo isso dentro do Instituto Inova, uma grande transformação das pessoas. Começando com o curso de assistente e pensando sempre a mesma coisa, o equilíbrio, como a Kelly colocou. Se faz isso, fica fácil. Por quê? Porque se isso passa para o cliente, essa desorganização, que ele não tem biossegurança, e nesse momento é fundamental, e a gente vai falar, né, amanhã na aula de atendimento e na aula de venda, nós vamos colocar para vocês que se vocês não definirem indicadores básicos, a pessoa vai brigar com você e você mais uma vez vai perder seu tempo e ela não vai ficar contigo. Aí você fala assim, vai ficar difícil, vai ser muito difícil, para ser muito claro. É um deserto para atravessar. Mas se você não faz isso, você está colocando sua empresa em risco. Porque o maior ativo são as pessoas. E eu vejo sempre as pessoas dizendo assim, Júnior, que quer elevar o padrão, quer crescer, quer melhorar o atendimento, quer melhorar a qualidade, quer melhorar a percepção do cliente, mas não está disposto a parar e a fazer tudo isso para, de fato, começar a elevar o padrão. Porque essa elevação de padrão ela vai começar a partir do momento que você for contratar uma pessoa nova. Mas aí lembra que quando você for contratar uma pessoa nova, você nivelou as pessoas que já estão com você. Isso. Então, deixa só mais um pouquinho na tela. Eu quero que você fixe isso. Ó. Isso tudo faz diferença na vida de você falar que isso existe. Você fala assim, poxa, eu não sabia que tinha ter tudo isso. Você já tem tudo isso. Só que às vezes é feito da forma correta ou feito da forma incorreta. Então, isso tudo é que a pessoa já faz para atender o ser humano. Isso tudo é que a pessoa, você passa a percepção de como é aquela empresa a partir da formação, do controle emocional, trabalho em equipe e de todo o processo técnico para realizar qualquer procedimento, seja uma coloração, uma descoloração, um tratamento de cabelo, um corte, enfim, uma sobrancelha, tudo que é feito tem um processo para ser seguido. Faz um bom processo ou um processo ruim. E aí, essa é a percepção que o seu cliente tem. Então, prepara as pessoas. Pode passar? E você é responsável por essa percepção que você está construindo da sua empresa. E percepção é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está perto. Isso. Só reforçando aqui agora, Paulo, bota lá um pouquinho. Deixa eu demorar só mais um pouquinho. É assim que a gente faz. Ó. Entrevista com o barbeiro tinha tudo isso. Entrevista, prova teórica, atendimento prático, com a excepção de um corte feio, de um na tesoura e na barba. Sabe por quê? Porque os clientes têm etnias diferentes. No cabeleireiro, a mesma coisa. Entrevista, prova teórica, prova de atendimento, prova prática. Execução de um corte, realização de uma escova, realizar um penteado ou colorir ou descolorir um cabelo. Uhum. Aí você fala assim, não, mas eu tenho que contratar desse jeito. Imagina só como era a sua vida antes disso. Ou como está sendo agora. Porque você não sabe, porque não fixa profissional. Porque isso tem que ser um deserto para atravessar e tem que ser dessa forma. Ou então você é um profissional e tem que cada vez mais exigir da sua empresa que faça isso. Por quê? Porque você já é um bom profissional e se ela bota uma pessoa que não é, a questão a percepção do cliente é assim, tem gente boa, mas tem gente ruim, então não tem um padrão, um nivelamento que a Kelly falou, tá certo? Pode passar, Paulo? Galera, podem perguntar, fiquem à vontade, a gente está à disposição, a gente falou um assunto muito denso, mas é muito importante que vocês, se tiver alguma pergunta aí, depois a gente responde, certo? Isso aí. Acho que estamos um passo à frente completo. Isso aí pode ter certeza. Dia de sábado de noite, Kelly. Você fazendo isso, né? Vamos lá. Paulo, bota aqui. Isso aqui, ó. Para só um pouquinho aqui. Lê sobre isso. Análise de perfil comportamental, relato da história pessoal e profissional que a Kelly falou, diálogo sobre a formação, trabalhos anteriores, e aí você pactua o acordo. Você tem que fazer pacto de acordo. Olha, Kelly, eu percebi que você tem aqui como fraqueza, na minha percepção, isso não é uma verdade absoluta, mas eu percebo que você tem resistência a feedback. Você não ouve, né? E isso é verdade ou não? Sabe por que você tem que fazer isso? Porque simplesmente é assim, ó, você tem um não e a pessoa também. Se ela percebe que não vai se dar com você, é melhor não trabalhar junto e continuar amigo ou passar a tua amizade, já que você não conhecia esse profissional. Mas quando você pactua muito bem os acordos, já vai dar problema. E aí eu sempre brinco, eu já quero, é assim, se o método é desafiador, imagina sempre. Por isso que a área da beleza troca tanto de salão as pessoas. Aí você fala, nós temos que começar um novo momento? Sim, esse novo mundo de guerra mundial
também pode ser o novo mundo da área da beleza, da profissionalização. Isso é a profissionalização. Eu ia hoje num barbeiro meu, simplesmente que ele cortava cabelo a R$5. Hoje eu paguei R$60 no corte dele depois de 4 anos. O ticket médio dele hoje é R$120 por cliente. Ele simplesmente não ganhava um salário mínimo num lugar onde ele cortava em São Paulo, se dirigiu para Brasília, começou a trabalhar e simplesmente hoje ele não faz menos de R$10 mil no bolso dele. Isso é que faz diferença, sabe por quê? Porque ele preparou o currículo. Exatamente. Ele fez todos os cursos de gestão de empresa, todos os cursos técnicos, todo o curso de atendimento, de gestão de pessoas, curso de marketing. Aí o profissional se tornou completo. É o que eu chamo de profissional 3.0, que é gestão técnica e atendimento. E quando faz isso, aconteceu o quê? Ele empreende e está certo. Hoje estava na maior felicidade do mundo, ia sair com a esposa e virou para mim e falou assim, olha, a gratidão é muito grande de tudo que você fez na minha vida. Eu falei, eu não fiz nada na sua vida. A minha obrigação era sustentar a minha empresa. Eu só simplesmente coloquei as ferramentas à sua disposição e você escolhe o caminho que você quer. O ciclo da sobrevivência, de trocar de barbearia em barbearia ou de salão em salão, ou você quer partir para o ciclo da felicidade. E às certo? vezes, Júnior, a gente precisa de algo que nos desafie, né? Tudo isso que você está colocando, que todo o projeto, o Hair Brasília está colocando para vocês, é muito importante entender o seguinte, que isso aqui é uma provocação, primeiro para você olhar para você, trazer todo esse processo para você, entender se você quer crescer mesmo e pensa, cada vez que você cresce, você afeta diretamente 3 pessoas. Sejam essas 3 pessoas muito próximas de você ou pessoas que estão se inspirando em você. Então, todo esse desconforto, eu tenho certeza que vocês estão aí na cadeira se revirando. Meu Deus, é muita coisa. Sim, é. E não haverá crescimento sem movimento. Então, todo esse movimento, toda essa provocação que o Júnior está fazendo, colocando modelo, gente, sinceramente, eu queria ter começado a minha vida profissional com tanto embasamento, com tanta possibilidade, com tantas referências, para eu começar copiando e desenvolvendo o meu método. O momento de crescer é esse. E essa provocação toda que o Júnior está colocando é para trazer vocês para um nível que vocês também vão fazer as pessoas estarem, e aí cada vez ir galgando mais níveis mais altos. Eu vou contar uma coisa para a Kelly, né? As pessoas ficam me perguntando assim, Júnior, quantos anos você tem? Quantos anos vocês acham que eu tenho na área da beleza? Eu queria que vocês escrevessem, né? Não pergunta o meu, não. Não, né? Não. Quantos anos vocês acham que eu tenho trabalhando com isso? Você sabe o que eu fiz no currículo? Para eu gerenciar e montar toda essa estratégia de gestão de pessoas, eu simplesmente fui o cara 10 anos, né, José? Quem mais pode apostar? Fala aí. 15 anos. Por que você tem essa percepção, Jota? Bota todo mundo aí, vai botando aí. Me ajuda, 13 anos. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Né? Quem dá mais? Não vou dar spoiler. Não vai dar, né? Vai dar spoiler. Então imagina só, todo mundo que tá aí, ó. Geisa, a Cleonice, a Josilene. Né? Abre a câmera aí. Abre a câmera e me fala, quanto tempo você acha que eu tenho da área da beleza? Certo? Que as pessoas falam 20 anos, Maria. Ótimo. Eu tenho 4 anos que estou na área da beleza. Sabe por quê? Porque eu tive foco, fé e determinação. Você tem 5, 10, 15, 20 anos, você pode ter a mesma coisa. Eu fui cortar cabelo aqui na Pifomonte, fui para Londres estudar, fiz curso na Tony Guy, fiz curso na Vidal Sassoon, na Hobby Academy, na Minhas Pai. Fiz tudo isso. Foi um esforço para quê? Para ter conhecimento. O resultado vem em função do investimento que você faz em você mesmo. E é essa provocação que eu estou fazendo aqui junto contigo. Você fala assim, Júnior, você tem quantos anos de idade? Eu tenho 50 anos. Aí o cara fala assim, cara, e essa alegria, essa paixão toda por isso? Claro, sabe por quê? Porque a única coisa que eu tenho de bom, quando eu pergunto a vocês, olha, escreve aí para mim, me fala, qual a coisa mais importante da sua vida? Me diz aí, qual é a coisa mais importante da sua vida? Escreve todo mundo aí, rapidinho. Certo? Desafio vocês abrir essa câmera aí e participar aqui com a gente. A gente está vendo vocês aqui, hein? Família, muito importante, gente. Vamos lá, pode dizer. Tudo isso é Felicidade, minha família. E é também para mim, minha família. O outro pode escrever aqui, sabe o quê? Saúde. Aí, ó, abrindo essa câmera, muito bom. Né? Família, felicidade, saúde. Saiba de uma coisa, tudo isso é fundamental.
Mas a coisa mais importante da sua vida é tempo, sabe por quê? Porque saúde, família, você vai continuar tendo, e muitas vezes você deixa de ter em 1 milhão de pessoas. Mas tempo, a partir da manhã, você não tem um dia da sua vida a menos. Então, se você quer ressignificar nesse momento, é o momento de você mudar essa cabeça. Esse evento feito pela Ré é justamente isso. Mas não adianta você dizer assim, ó, eu me impactei naquele evento, Kelly, e no outro dia você esquece tudo. Você tem que botar isso na prática. Por isso que o nome é Beleza na Prática. Vai juntar todo esse conhecimento e é fazer uma coisa bem feita ou mal feita, dura ao mesmo tempo. Todo mundo me responde isso, mas não é. Dura o dobro do tempo e não tem satisfação. É por isso que muitas vezes as pessoas da área da beleza não entendem que padrão, processo, método vai fazer diferença para o cliente fidelizar. Por isso que você precisa treinar o seu time. Certo? Pode passar? Isso aí, ó, você vai começar a pensar o seguinte, ó, análise do SWOT pessoal. Você tem que entender quais são os pontos fortes da sua vida, como o Kelly falou, e os pontos fracos da sua vida. E também dos seus colaboradores. Né? Sejam 3. E tem que tratar isso como grande gestor de pessoas. Se você é dono, você fala assim, eu não tenho uma pessoa no recurso humano. Não precisa. Você já é. E aí tem uma solução que eu vou falar assim, ó. Pensa assim, ó. Eu não vou fazer isso. Então, gente, você vai passar dificuldade. Sendo muito claro, eu não sou mensageiro de harmonia, mas sou dizendo sempre a verdade, de forma reta, clara. Trago verdades. Né? Sempre. Né? Trago verdades. E assim, Samuel, muito obrigado, assiste a aula depois, né? E resolvi não fechar o salão, porque se fosse ela tem, por honrar minha mãe, estou tentando vencer como ela venceu. Pensa nisso, pega tudo, analisa, funciona direito também. Anaíse. Anaíse Oliveira. A minha mãe também faleceu dia 18 de janeiro, né? E eu descobri que minha mãe foi uma pessoa muito boa, não só no meu olhar, foi no olhar de todo mundo. Então, o que é que eu faço? Tudo que eu faço na minha vida hoje tem muito a ver com ela. Então, faz do mesmo jeito. Só que pensa assim, sua empresa, né? Sua mãe já comprou a missão, a minha também já. Agora, você precisa ressignificar o seu salão. Transformar ele no melhor salão do onde você trabalha e juntar com muita gente e fazer isso acontecer e fazer verdadeiramente o melhor salão daquela região, que atraia muita gente. E vou dizer muito claro para você, viu, Kelly? Não fiquem chateados, certo? O mercado ainda te ajuda. Porque tem tanta gente que precisa melhorar que automaticamente você pode se tornar bom. A revolução do pouquinho de tudo isso é muito fácil, certo? E aí, é Júnior, às vezes... né? Mas se você tiver foco, os resultados são mais. Às vezes a gente está tentando honrar os nossos antepassados, né? Mas eles já venceram a etapa deles, trazendo a gente até aqui. E a gente precisa vencer e desafiar aqueles que vierem depois. A gente precisa você ser o exemplo para quem vier depois de você. A sua mãe já foi o seu exemplo. A sua mãe já foi o seu exemplo. E aí a gente precisa pensar em para quem a gente vai ser exemplo. Por exemplo, o Júnior sempre fala que quando a mãe dele morreu, ele ficou sabendo de tantas histórias. Quem é que vai contar as suas histórias? Os seus colaboradores, os seus clientes, os seus parceiros, os fornecedores, né? Tanta gente envolvida, e quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando de tudo isso, né? É o cliente, é o fornecedor, é o parceiro, é a família que também acaba se envolvendo ali. Então tem muita coisa envolvida e a gente lembrar qual é o legado também daqui para frente. Isso é, essa é a coisa. Paulo, pode passar? Pessoal, pensa assim, tudo que a gente preparou é uma coisa, uma metodologia que a gente criou e você pensa assim, ó, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Para isso, os pilares são esses, ó. Pensa numa coisa, cultura básica. Você precisa melhorar o que na cultura básica? Se melhor relacionar, ter um curso de oratória, fazer um curso de comunicação emocional, de inteligência emocional, sim. Eu mesmo fiz o curso dela, mudei a minha vida. Certo? Porque a maior dificuldade do mundo é eu escutar as pessoas. Porque no meu perfil comportamental, eu sou uma pessoa dominante e influente. Então, o que é que ela fez? Ela fez eu escutar muito mais as pessoas. Né? Porque muitas vezes eu acho que eu já sei o que o cara vai dizer, porque eu não sei nada, você tem sim. Só que você precisa entender a história do outro, o tempo do outro, e fazer a questão da empatia. Que se eu fosse essa pessoa, eu não teria que escutar ela não teria que me escutar. Então, é isso que a Kelly me ajudou muito com o curso que ela fez, inteligência emocional. E quando a gente escuta o outro, a gente escuta, às vezes a gente sabe o que ele vai falar, mas quando ele fala, a gente escuta várias outras coisas que são ditas pela comunicação não verbal.
Então, tudo isso faz parte da inteligência interpessoal, porque quando eu paro para ouvir, por que é tão importante o Júnior parar para ouvir? Para ele ouvir mais coisas que não são ditas. Papo de psicólogo, gente, é isso mesmo. E quando a gente fala isso, hoje a indústria tem mais mundo do conhecimento. Mas conhecimento ruim e conhecimento bom. Está na hora de você fazer esse discernimento e escolher o que você quer. E a jornada tem toda essa provocação, né? Sou colaborador de empresa, estou aprendendo aqui, vai agregar muito na minha jornada. Eu já essa questão. Não sai do foco. Tenha fé. Vai doer muito, mas tenha certeza que os resultados vão chegar. E todo mundo no mercado te ajuda, porque eles precisam melhorar. E eles estão precisando dessa jornada. E tudo isso vai fazer muito sentido. Você vai ter resultado. Quando você perceber, você vai estar colocando na prática. Certo? Ó, passa para mim aí. Né? E aqui, ó, tá, procedimentos operacionais padrões. Tudo isso serve o seguinte, ó, na minha época, que eu estudava com o Delta Largus e Bassa, muitos de vocês conhecem. Ah, Bassa eu conheço. Né? Que é enciclopédia. Hoje você tem a internet para estudar. Então, doutrina na palma da mão ali, né? De você começar a estudar as coisas que vão agregar valor na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Então, quando eu falo da cultura profissional, é você entender que sua formação vai melhorar você e você tem que vender isso para todos os seus clientes. Né? E a gente vai falar muito de marketing amanhã, né? Na questão do ciclo da venda. Então, prepara o seu currículo da cultura básica, da cultura profissional e principalmente. O que é que eu tenho que fazer de padrão de cultura de atendimento? Eu tenho que ter padrão o tempo inteiro. Sabe o que é que aconteceu na papelaria? Eu tenho um campeão brasileiro que vai estar terça-feira aqui com a gente, que é um que eu fiz uma mentoria. E ele veio lá em Valparaíso, Maria, e simplesmente avançou para chegar a ser campeão brasileiro. Foi o terceiro melhor profissional do mundo. Aí, na hora que a gente começou a melhorar a performance dele, a primeira coisa, todo mundo cobrava R$40 no corte do cabelo e simplesmente ele cobrava 70 e as pessoas pagavam. Por quê? Porque ele investia em ter cursos, fazer certificação nacional e internacional, tudo estimulado pela gestão de pessoas. Daí ele passou a ter uma cobrança melhor. Então você tem que lembrar que, porque eu vou me preparar? Porque eu vou trabalhar menos e vou ganhar mais. Essa é a grande linha. Isso se faz através disso aí, ó, POP, Procedimento Operacional Padrão. Nós vamos disponibilizar para você e você vai entender como é que funciona um checklist de mas isso é uma rotina? É. Mas só que cada ser humano é único. Então trate ele tão bem que ele vai perceber que você é organizado, tem um processo de trabalho, isso gera agilidade, que traz qualidade e, ao mesmo tempo, você fideliza. Por isso e aí, para essas pessoas que falaram que a família é a coisa mais importante, é a coisa mais importante. Mas você, quando você transforma todo o seu processo, você gerencia todo esse processo e otimiza seu tempo, sobra tempo para quê? Para estar com aquilo que mais importa. Seja cuidando da sua saúde, com a sua família, lazer, não importa, mas você precisa ter todo esse processo visando o resultado. Para que eu vou fazer tudo isso, Júnior? Para que eu vou passar por toda essa lamúria? Para ter mais tempo com a sua família, para ter mais tempo para cuidar da sua saúde, para ter mais tempo de lazer. Tudo isso que o Júnior está ensinando para vocês, gente, acredita, isso é ouro, isso é diamante, peguem, pelo amor de Deus. E usa isso para otimizar, para melhorar a tua vida, para estar mais tempo com a tua família. Coloração de 180, outros cobram 1.000. Por que o cara pode cobrar 1.000 e você não cobra? Corte de cabelo, um corta 15, 20 reais, o outro corta 70, 80, 100 reais. Por que não pode ser 170 reais que ela paga no cabelo? Por quê? Porque esse profissional tem equilíbrio da gestão da técnica e do atendimento. Certo? Pode passar? E aí, ó, o que é que a gente oferecia? Formação de gestão técnica e atendimento, tricologia básica, como é que você trabalha com cabelo. E eu ficava indignado com meus profissionais de não entenderem quais as 3 partes de um fio de cabelo. Eu ficava assim pensando, como é que pode? Eu tenho cabelo aqui e o cara trata do resto e deixa o cara com a monocelha. Você tem que ser um designer de sobrancelha. Você tem que mostrar que é biossegurança. Quando eu coloquei o álcool 70, e quando a gente construiu junto, o Sindbelli, junto com a gente do Instituto, junto com um monte de gente bacana, a gente construiu o Manual da Biossegurança e você não leu o Manual da Biossegurança. Então, esse é o processo de você colocar conhecimento à disposição para isso se transformar em dinheiro. Nada disso é uma conversa muito bonita. Ser humano tem que crescer, mas a empresa tem que dar lucro, certo? E aí a gente colocou para a pessoa fazer design de sobrancelha. O homem fala assim, mas eu vou fazer design de sobrancelha? Claro, você vai fazer. E a gente criou um curso de barbeiro e virou uma prática
do cara aumentar seu ticket médio, certo? Então, a gente dá curso de educação financeira, oferece curso de português, porque isso tudo vai fazer com que o cara amplie seu mindset para poder as coisas acontecerem. Pode passar? Rapidinho, a gente já está terminando, certo? E agora, chegou a hora seguinte, se você treina as pessoas, o que é que vai acontecer? Política de reconhecimento. Então, a gente criou o Inova, deixa na tela aí, Paulo. Inova Barbers, o melhor design de corte do mês, reconhecimento financeiro com um plano de carreira e lançamos um prêmio anual. Esse cara que você está vendo na tela junto com o Washington, o de cima é o campeão brasileiro. O de baixo é um cara que ganha 15 mil reais hoje como um barbeiro. Por quê? Porque ele acreditou em tudo isso e hoje de tarde ele me falou assim, eu preciso conversar que eu tenho outro projeto para minha vida, certo? Passa um pouquinho, mais um. E aí, ó, tudo isso que a gente falou de gestão de pessoas serve para quê? Mostra ele aí. Simplesmente uma quebra de paradigmas. Plano de carreira profissional na área da beleza. Uma empresa, para se sustentar, ela tem no máximo 40%. Então, não é o valor do percentual. É simplesmente o valor de traduzir isso num grande resultado de aumentar o valor do corte, o valor da cor, o valor da descoloração, do tratamento, e o cara ser um grande vendedor de tudo isso. Porque você pode simplesmente assim, o cara pagava 50% e era R$25 o corte, aí ele recebia R$12,50. E eu pagava 40 e pagava 16, era R$16. Então eu mostrava que o mais importante é o valor que se agrega, o preço que se tem, e não o percentual. E ao mesmo tempo eu entro numa empresa com 40 e eu vou, em 3 anos, eu posso chegar a 45%. Isso é que faz a diferença. E aqui vai, ó, passa aí agora para a gente finalizar. Vai um negócio muito interessante, Nadiane. Quero agradecer a vocês, mas eu quero dizer uma coisa aqui, ó. Passa a tela aí. Paulo. Olha, eu não sou um produto das minhas circunstâncias, eu sou um produto das minhas decisões. Você precisa estudar, esse é o único caminho. E daí, aprende inteligência emocional. Aprende que o cara que mais ganhava dinheiro junto comigo, Kelly, não era o que melhor cortava cabelo, era o que melhor vendia. Hoje ele é um empresário que ganha mais de R$12 mil como profissional da beleza. Com que ele equilibrou a gestão, a técnica e o grande atendimento e se tornou o melhor vendedor de produtos e vendedor de serviços, certo? Então, quero agradecer de coração, gratidão, sempre a palavra, dar um curso com você era meu maior sonho e ainda fazer disso esse grande momento, nesse revolucionário produto, que é a jornada Beleza na Prática. Ontem a Erika estava me dizendo assim, já tem gente perguntando da segunda, não faz isso, certo? Começa a pensar o seguinte, absorve tudo isso e não fica impactado hoje. Sabe por quê? Porque você é um disciplinado. Simplesmente torna isso uma grande realidade da sua vida para você estabelecer um grande momento de traduzir isso em resultado. Todos os dias você vai ser melhor. E nós estamos aqui para te ajudar muito a você traduzir isso e falar para a Erika daqui uns dias, falar para mim, para a Kelly, falar assim, cara, aquilo serviu como o primeiro passo da grande transformação da nossa vida. Sim. Muito maravilhosa. Chegou a hora do... Josilene maravilhosa. E aí, gente, o que vocês acharam? Contem pra mim assim ao vivo. Que aí eu quero ver. Que aí eu quero ver. Contem aí. Muita coisa boa, né, gente? Que bom, que bom, que bom. Ó, vamos abrir as câmeras para eu tirar minha fotinha de todo dia? Vamos lá, todo mundo. Gente, abre a câmera. Gente, eu não canso de falar de Cleonice. Maravilhosa, gente. Olha lá a luz, o batom. Cleide, o cabelo tá ótimo. Kátia também tá com o cabelo tá ótimo. Genilson. Chegou tarde, hein? Que eu não te vi, mas chegou. É isso que importa. Olha a Rosângela também, cabelão lindo, hein? A Beatriz. Ah, que legal. Vamos fazer uma fotinha aqui. Junto, você consegue pegar todo mundo? Consigo. Pegar eles lá? Que a gente possa... Primeiro a gente com eles. Assim? Primeiro a gente com eles. Assim, é. Vira aí. 1, 2, 3. Agora lá pra gente. Eu posto todo mundo no Instagram. Se eu tivesse o arroba de vocês, eu marcava, mas eu não tenho. Sabe o que é que ela tá fazendo aí, ó? Simplesmente está tornando vocês todas vendedoras. Não adianta falar de Instagram se você não publica o tempo inteiro. Não adianta, gente. Ah, Cleide. Que delícia, gente. Ó, obrigada. Agora eu fiquei sabendo que vai ter... De quem que é esse telefone? Eu fiquei sabendo que vai ter um sorteio aqui. Mais uma coisa, é isso?
Mais um. Duas coisas, gente. Duas. Eu adoro gente assim, gente. Adoro. Se a gente fala de gestão de resultados, é simplesmente para finalizar assim, ó. Quem participou do início ao fim, a gente tem um relatório, vai ter 2 papeizinhos. Eu vou dar um curso de gestão de empresas, ou você vai escolher de marketing e educação financeira, ou você vai escolher de atendimento para profissional, aí a escolha é tua. E você quer dar o quê? Olha, Dá gente. uma vaga no meu curso de inteligência emocional. Olha, gente. Ai, a gente não pode fazer, Valteri. A gente não pode. Mas, não, a gente não pode participar do sorteio, não. É do deles, sorteio, menino. Olha lá, ó, a Anaís colocou Salão Doris. Gente, quem tem Instagram, ó, Genilson. Genis Alves, beleza. Amanhã eu vou achar todos vocês. Gente, quem tiver Instagram, marca a gente, segue a gente, que a gente vai repostar todo mundo, tá bom? Tira uma foto, vocês agora publica e marca Ré Brasília, Juni Nova Kelly Rodrigues. e Kelly Rodrigues. Procura aí, tira uma foto, marca, que a gente vai repostar para todo mundo que sábado de noite tinham todas essas pessoas aprendendo para mudar o mundo na segunda-feira. Vocês estão super de parabéns, gente. Muito, muito, muito obrigado. Tá? Foi um prazer e uma honra ter todos vocês aqui novamente. Cleonice marca todos os dias e eu reposto todos os dias. Isso. Cleonice, o Ziel também. O Ziel não veio hoje, vai tomar um puxão de orelha. Que eu não vi ele aqui. Todo mundo que marcar a gente vai repostar. A gente está aqui para isso, gente, para vocês e por vocês, tá bom? E se você botou o ciclo da venda, que é a coisa mais importante do mundo? É para promover a mudança em vocês. Domingo de noite tem que assistir a melhor profissão do mundo. É Nisso. a melhor, é a única, né? É a única. A gente vende o dia inteiro, né, gente? Ó, obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Kelly, pela sua entrega, viu? Pela sua participação. A gente ficou muito feliz. Júnior, obrigada por tudo. Você sabe que esse aqui eu não canso de agradecer, gente. Porque quando eu cheguei com o projeto, Salão da Galega, Luciene, acabei de repostar você no Instagram. Você, lá na Ceilândia, que eu vi na Ceilândia, Eu acabei de repostar você no Instagram, que você estava aí na aula. Você e um outro salão que marcaram a gente assistindo a aula. Acabei de repostar. É isso aí, é assim. Todo mundo tem Instagram, gente? Quem não tem Instagram? Quem não tem? Tem que aprender a vender. Isso. E mais ainda, viu? Tem que aprender a usar. Tem que montar seu cronograma temático. Que a gente vai falar disso amanhã. Gente, Instagram, rede social é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Mais do que um conteúdo excelente, é constância, e a gente vai aprendendo. Todo mundo já conhece o nosso Instagram? Todo mundo já segue? Quem não segue, segue lá, @HairBrasilianBeauty. O Facebook também, é verdade. O nosso Facebook às vezes, nosso Facebook ele dá mais resultado do que o Instagram. E eu vou colocar amanhã, viu? Vocês vão entender que Instagram é uma rede de atenção e Google é uma rede de intenção. Ixi, gente. Vocês usam muito E o pouco Facebook é uma rede de venda. E o Facebook nada mais é do que o maior gerenciador do seu negócio. Se você não tem isso, é por isso que muitas vezes você não está alcançando. Gente, bonequinha do Genilson está acordada ainda, gente. Oi, oi. Oi, oi, bonequinha. Genilson, parabéns. Muito feliz, muito orgulhoso. Todos vocês, a maioria que a gente vê que tem uma constância. Tem uma constância, é isso aí, gente. Anota depois que você vê que essas pessoas que mais participaram vão ter resultado. Amém, é isso aí. Gente, ó, obrigada, boa noite, fiquem com Deus. E amanhã, 8 horas, espero vocês aqui, hein, com Ciclo da Venda. É isso? A melhor profissão do mundo. E, na verdade, é a única. É um grande vendedor. Eu não, esse aqui que é um grande vendedor. Eu não. Fiquem com Deus e amanhã a gente está preparado para poder mudar o mundo. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Sometimes when the sun sets I feel alone. Sometimes I feel at home. This time tonight I need someone. And it's not sand in my hair, it's the thoughts running through my head. All those things you never said. I'm on the last train home, and you call my phone. To say I love you is too strong, but you were all I want.
last train home, and you will call my phone. To say I love you is too strong. Atenção, empreendedor, esse papo é com você. Supere os desafios do momento com o Sebrae. Um Sebrae todo online está ao seu lado para orientações, consultorias e cursos. Ampliamos nossos canais de atendimento. Confira. Central de atendimento 0800 570 0800. Fale com o especialista em nosso site e também pelo WhatsApp. Ampliamos também o horário de atendimento. Fale com o Sebrae de onde você estiver. Sebrae, totalmente digital ao seu lado.